Olá, pessoal, bem-vindas, bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente para a gente continuar, então, a aula que a gente iniciou ontem e vamos concluí-la também só na semana que vem, né? Passamos 2 horas juntos ontem, vamos passar mais 2 horas juntos hoje e vamos passar mais 2 horas juntos na semana que vem. Ontem foi muito gostoso para mim, aprendi muito com as perguntas de vocês, discutimos uma série de coisas juntos, né? Adorei que vocês participaram, adoraria que participassem hoje também, para a gente continuar aqui na nossa missão. A nossa ideia hoje é terminar, então, juntos a leitura e a discussão de cláusulas que eu considero importantes em um contrato de representação entre atleta e agente. No finalzinho da aula, a gente também vai falar um minutinho ou dois sobre os contratos de representação entre agente e clube, né? Sempre lembrando que a gente está aqui sob a égide eu vou ir deixando o pessoal entrar. E ontem, acho que a Elza ia me ajudando, alguém ia me ajudando quando via que tinha alguém na sala de espera e eu não estava percebendo. Então, hoje, por favor, também fiquem à vontade para me avisar, depois que a Ana sair. É, Novamente agradecer pela presença de vocês aqui hoje, agradecer pela paciência que tiveram ontem de ficar até o fim e, e agradecer à Academy, agradecer à Ana que está aqui conosco, a toda a equipe da Academy, aos coordenadores do curso pelo convite, né? Relembrando então, gente, a gente está vivendo aqui sob essa realidade de novos regulamentos, né? Novos regulamentos FIFA, novos regulamentos de CBF, todo um novo corpo de regulamentações que diz respeito à atividade do agenciamento, né? E aí, a gente tinha começado então a análise de um contrato e eu até queria trazer um assunto aqui para vocês hoje, até antes da gente continuar, é só uma lembrança de algo sobre o agenciamento que está lá na nova Lei Geral do Esporte. Algum de vocês ou alguma de vocês sabe, mais a título de curiosidade, mas o que a Lei Geral do Esporte fala sobre o agenciamento? Alguém já chegou a ver isso? Dessa nova lei que, como nós comentamos ontem, é uma nova lei geral do esporte, mas ela teve muitos vetos e ela não revogou inteiramente a Lei Pelé, então tem artigo que está valendo, tem artigo que não está valendo, tem artigo que foi vetado, que a gente não sabe se o veto vai cair, se não vai cair, mas de todo jeito alguém sabe. Alguém já deu uma olhadinha na nova lei geral do esporte para falar, para ver o que ela traz? Eu já. Teve algumas coisas. Teve algumas coisas. Teve algumas coisas em relação a advogados, né, que podem agenciar, parentes. Deixa eu só achar É, qual é o artigo, que eu tô meio eu perdido. Acho que vou é... te ajudar, é o 94 e o 95. Hum, Então, gente, é interessante porque, assim, o artigo 94 e 95, vou até abrir para mim aqui também, que achei. eu sou péssimo de saber artigo de cor. Vamos ver exatamente o texto que a lei traz. Vou marcar isso aqui, eu já achei. Achou, né? Aqui, ó. Então, olha que interessante. Aliás, o artigo 95, o artigo 95 com seus parágrafos, 94 direito econômico. Ele fala ali, ele traz uma concepção do que é o agente esportivo, né, que é a pessoa natural ou jurídica que exerce atividade de intermediação na celebração de contratos esportivos e no agenciamento de carreiras de atletas. Então, aqui, a gente já vê, para começar, algo um pouco delicado, porque é o seguinte: os nossos regulamentos estão nos dizendo que os agentes são apenas as pessoas físicas, né? Ou seja, as agências, elas são aquelas empresas, aqueles veículos por meio do qual os agentes exercem, mas, por exemplo, um clube ou um atleta não podem fechar um contrato de agenciamento com uma agência. Eles podem fechar um contrato de agenciamento só com um agente, né? Nós ontem comentamos também, inclusive, que todas as atividades de agente propriamente ditas devem ser exercidas por agentes, né? Mas que é claro que pode haver um advogado na empresa que vai exercer funções de advogado, um contador que vai exercer funções de contador, secretárias, secretários, pessoas que vão exercer ações que não são de agenciamento, atividades que não são de agenciamento propriamente dito. Mas uma coisa muito interessante é que o parágrafo 1º do artigo 95 da nova Lei Geral do Esporte, ele fala o seguinte: é facultado aos parentes em primeiro grau, ao cônjuge e ao advogado do atleta representar, quando outorgados expressamente,
os interesses do atleta na condição de intermediários do contrato esportivo ou agenciadores de sua carreira, sem necessidade de registro ou licenciamento pela organização esportiva que administra e regula a respectiva modalidade em que pretende atuar, ou pela federação internacional respectiva. Ou seja, esse parágrafo primeiro, eles nos diz algo interessante. Ele nos diz o seguinte: como é que a gente vai lidar com isso, né? O advogado ele pode representar. A Andréia até que está me perguntando, é o caso do Neymar, né, professor? Só que, gente, olha que interessante, a própria. Então, no primeiro momento, quando as pessoas leram essas leis, elas falaram: então para que eu vou ser agente? Para que eu vou me cadastrar? Para que eu vou me registrar? Para que eu vou fazer a prova? Né? No caso do Neymar, o pai dele, né, cuida da carreira dele. O Neymar sempre teve também. O Neymar, no início, ele era ajudado, acho que pelo Wagner Ribeiro. Depois, o Marcos Mota, que é advogado, fez muita coisa por ele, meio que como advogado, mas com um dedinho ali de empresário. O Marcos é meu amigo querido, incrivelmente capaz, mas o pai dele tem aquela empresa também, né? Só que a própria. Então, muita gente questionou isso, mas às vezes questionou porque leu a lei com pressa. Porque o próprio parágrafo 2º do artigo 95, no nosso caso do futebol, ele já nos dá a resposta. Ele fala assim: a atuação de intermediação, representação e agenciamento esportivo submete-se às regras e aos regulamentos próprios de cada organização de administração esportiva e à legislação internacional das federações internacionais esportivas. Então, se no parágrafo 1º ele diz que parentes e advogado podem agenciar sem se submeter às regras, então poderia dar a impressão, né, que de repente então o irmão, o primo, o pai não precisa ser um agente que passa na prova da FIFA. O próprio parágrafo 2º da lei já fala, vai respeitar as regras. Então, para mim, de novo, tá, gente, essa lei é super nova e cada um vai dar uma interpretação. Para mim, o que a lei quis dizer é o seguinte: caso não haja um regulamento específico, como o do futebol, naqueles casos em que não tenha regulamento, qualquer um pode agenciar. Agora, quando você tiver um regulamento específico sobre agenciamento, ele prevalece sobre a lei. Então, no nosso caso, muita gente celebrou esse artigo, falando: pô, não tem que fazer prova, não tem que ser agente. Mas a minha visão não é essa. A minha visão é que, no caso do futebol, e, enfim, outras áreas em que você tem um regulamento específico demandando uma qualificação do agente, esse regulamento vai prevalecer sobre a lei. Até porque, gente, não custa lembrar que a gente tem aqui um tópico muito interessante, que é o do direito transnacional associativo. Alguém já ouviu falar em direito transnacional? Você sabe o que é isso? Bom, vamos lá. O direito transnacional ele é um fenômeno que acontece em algumas áreas e ele existe quando você tem certas atividades que acontecem em torno do planeta, across o planeta, né, ao longo de todo o planeta, e que, portanto, você precisa criar regras que não são emitidas pelo direito do Estado, mas que vão perpassar o direito do Estado e trazer regulamentos. E as regras, por exemplo, de dopagem, as regras de agenciamento, os regulamentos FIFA, eles são exemplos muito bons de direito transnacional, ou seja, você atravessa a legislação nacional de cada país e você traz ali regras que para viabilizar a atividade quando ela acontece em caráter global, porque senão a atividade fica louca, né? Cada lugar regulado de um jeito. É claro que quando as regras de direito transnacional elas violam questões de ordem pública das legislações nacionais, provavelmente elas não devem ser aplicadas. Então, vou dar um exemplo absurdo aqui, tá? Vamos dizer que houvesse uma regra no regulamento de competições internacional que permite você bater na criança quando ela tem uma performance ruim. Né? Essa regra de direito transnacional não poderia ser aceita em um país como o nosso, que tem uma legislação protetiva da criança. Né? Então, o direito transnacional, essas regras do direito associativo internacional, eles vão obedecer critérios como respeito à dignidade da pessoa humana, como a ordem pública, como o direito concorrencial. Né? Então, tanto que esse conceito do direito transnacional, ele se aplica, inclusive, em certas coisas aqui do agenciamento. E, além de tudo, existe, de maneira geral, um esforço do direito estatal nos países de incorporar as normas e regulamentos internacionais para esportes grandes com um fim maior, que é o de conciliar
né? Então, imagina se cada país for criando regras que são muito contrárias às regras da FIFA, fica inviável a atividade. Então, também o legislador nacional, ele vai levar em conta a importância do futebol enquanto, ou de outros esportes, claro, enquanto fenômeno social, enquanto fenômeno jurídico, enquanto vetor econômico, enquanto possibilidade de ascensão social de pessoas menos privilegiadas. E, portanto, de maneira geral, o legislador nacional ele vai fazer o máximo possível para incorporar o direito transnacional, contanto, novamente, que ele não atropele questões que são importantes. Vocês querem ver algo muito interessante, que não é nem do futebol, mas que é bem legal? Nos eSports, você tem ali uma coleta de dados muito relevante, né? Porque quando você vai jogar um videogame, um eSport, você tem que ah, ah, se registrar junto àquela PUBG. Então, por exemplo, você joga FIFA, você tem que se registrar junto à EA, que é quem fabrica o jogo FIFA, colocar ali uma série de dados. Só que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma legislação de proteção de dados. Então, por mais que certas regras da EA sejam internacionais para o jogo, se você tem uma conta registrada no Brasil, eles vão seguir a legislação brasileira no que toca ao tratamento de dados, para ter certeza que não estão atropelando algo de ordem pública. Tá? Então, isso tudo aqui para dizer que, assim, na lei brasileira a gente tem essa disposição que fala que o advogado pode exercer a atividade, mas a própria lei dá a solução. Ela fala que quando você tem uma entidade com regras próprias, as regras próprias da entidade devem ser seguidas. Então, a, a minha interpretação e uma de uma boa parte dos meus colegas é assim: não celebrem, porque, na verdade, a nossa interpretação é que a Lei Geral do Esporte ela não revogou a necessidade de cadastro como agente e de subsunção às regras da FIFA e da CBF. Como eu falei para vocês, de ontem para hoje não teve, aliás, estou dizendo agora, não houve movimentação na ação judicial que está correndo, né? Então tem uma ação no Brasil, assinada pelos irmãos Rino, são dois advogados que atuam no Brasil, pedindo a anulação do regulamento, aquela história toda, né? Vamos ver como é que isso vai caminhar. Eu queria saber se de ontem para hoje vocês lembraram de alguma dúvida, se alguma coisa que eu falei ontem ficou incômoda no ouvido de vocês, tipo assim, Léo, me explica isso aqui melhor, não sei se eu entendi direito. Queria saber se tem algo aí que está inquietando vocês do que a gente já conversou até agora. Acho que o Caio, talvez, quer falar alguma coisa ou não? Bom, se vocês lembrarem, vocês podem me chamar a qualquer hora, como nós já conversamos ontem. A regra aqui é da informalidade absoluta. Eu vou voltar para a nossa apresentação. Gostaria que vocês me dissessem se ela está aparecendo em formato de tela cheia. Beleza, obrigado, Juliana. Vamos lá, pessoal? Então vamos lá. Ontem a gente terminou nossa aula falando sobre a exclusividade e até a gente falando sobre aquela história de que atualmente o regulamento CBF permite que o atleta se autorrepresente, então que você não pode colocar cláusulas sancionando o atleta por se autorrepresentar, pagando uma multa, mas a gente chegou a uma conclusão que, de repente, você pode criar uma solução igual que eu trouxe do contrato ontem, que o atleta ele é obrigado, pelo menos, a informar ao agente, e ele pode ter que pagar uma multa para o agente se ele não informar ao agente que ele vai se autorrepresentar, e alguns de nós, acho que o Fernando, inclusive, falou, o Juliano, não me lembro, sobre a possibilidade, ele deu um exemplo da Justiça do Trabalho, são algumas decisões do agente cobrar pelo menos uma indenização pelo serviço prestado até então, né? Então, a gente estava caminhando sobre esse tema. Uma coisa que eu queria trazer por vocês é o seguinte, é uma diferença que tem no regulamento atual para o regulamento antigo e que eu considero que o regulamento antigo talvez protegesse melhor os agentes. É o seguinte, vamos relembrar aqui o que que o regulamento fala sobre a abordagem. Como eu disse ontem, gente, é 100% recomendável que quando você faça um contrato de agenciamento com um atleta, esse contrato seja um contrato em caráter de exclusividade. E aí, vamos relembrar, aliás, antes até de eu trazer o artigo atual. Eu não sei se vocês vão lembrar, se o regulamento anterior falava sobre abordagem, se pode um agente abordar o atleta de outro agente que esteja em exclusividade. Vocês lembram o que o regulamento fala?
Questão de solidariedade, alguém lembra disso? Então vamos lá. O regulamento anterior, o regulamento de intermediários, ele dizia o seguinte: um agente não pode abordar um atleta que tenha contrato exclusivo com outro agente. Então a Elsa, ela é uma atleta de futebol e ela tem um contrato exclusivo com o Juliano Godoy. Então eu, enquanto agente, não posso abordar a Elsa, porque ela tem um contrato exclusivo com o Juliano. Ora, geralmente contratos de exclusividade têm uma multa, né? Então a Elsa, ela tem um contrato com o Juliano, se ela romper esse contrato, ela tem que pagar 1 milhão para o Juliano. O artigo 26 do regulamento anterior dizia que, se ficasse comprovado, né, que eu tinha abordado, que eu tinha firmado um contrato com a Elsa, por exemplo, portanto, induzindo a Elsa a romper a exclusividade, eu era solidário no pagamento da multa que a Elsa deve ao Juliano. Ou seja, a Elsa tem um caráter exclusivo com o Juliano. Eu fui lá e abordei a Elsa. A Elsa assinou um contrato comigo, está claro, ela colocou no Instagram dela que agora eu é que represento ela, ou seja, ela rompeu esse contrato. Né? Então, o Juliano pode processar a Elsa e me processar. Podia, né? O regulamento saiu do vigor. Então, eu era solidário ao pagamento da multa. Tá? Esse era o artigo 26 e 27 do regulamento anterior. O que eu achava muito interessante em termos de proteção. Esse regulamento atual não traz isso. Aliás, vamos ver o que ele traz. O agente de futebol pode prover serviços de representação para qualquer cliente que com ele firme um contrato de representação por escrito, atendendo ao princípio previsto nesse regulamento, sendo rigorosamente vedado ao agente de futebol promover uma abordagem ou celebrar um contrato de representação com um cliente que já esteja vinculado a outro agente sob regime de exclusividade por força de um contrato em vigor, exceto se durante os 2 meses finais do contrato de representação com exclusividade. Então, pessoal, o que esse artigo está nos dizendo? Que continua proibido eu abordar um atleta que tenha um contrato exclusivo com outro agente. Só que, primeiro, ele abre aqui uma possibilidade de eu fazer isso nos últimos 2 meses, o que não existia no regulamento anterior. Então, se o contrato da Elsa vai terminar com o Juliano em janeiro do ano que vem, eu já posso abordá-lo. Isso não existia no regulamento anterior. E, sobretudo, o regulamento é absolutamente silencioso com relação à solidariedade. Então, se eu abordo a Elza e qualquer coisa acontece, eu não tenho, o Juliano não tem nenhuma proteção, nenhuma garantia de que eu vou ser obrigado a pagar a multa junto com a Elza. Então, vamos dizer que faltam 6 meses para o contrato deles acabar. Ou seja, eu não posso nem abordar a Elza. Mas vamos dizer que eu abordei. Não só abordei, como a Elza quis assinar comigo. Não só ela quis assinar comigo, que ela pôs no Instagram dela e eu pus no Instagram da minha agência, que agora a Elza é minha atleta. O Juliano vai processar a Elza pedindo a multa. E aí, ele não pode me processar? O regulamento é silencioso. O que vocês acham disso? Juliana Regulamento vai não, chorar? não vai. Eu acho que se o regulamento não veda, em tese, a gente poderia cobrar isso, né? Dele. Pois é, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o regulamento atual, ele Não, não, não não, prevê não dá, solidariedade. não prevê solidariedade. Ele não prevê. E aí? Talvez numa ação civil conseguisse demonstrar uma má-fé dessa abordagem, alguma coisa assim. Porque deixar passar é complicado também, né? Talvez se você tivesse essa, como provar que existiu essa má-fé e essa abordagem dentro de um período que ainda era proibido, talvez eu tentasse acionar ele civilmente. Alguém concorda, discorda? Estou de acordo, Elza. Eu acho que, já que o regulamento é silente, não dá para você presumir essa solidariedade mais. Então, assim, de novo, né, esse regulamento acabou de entrar em vigor, a gente não tem decisões da CNRD sobre o assunto, não sabemos o que a CNRD vai decidir, mas e justamente por não saber, eu acho que nesse momento um dos caminhos talvez seja uma ação civil de perdas e danos, né? Então, no campo do direito associativo, a gente ficou desprotegido,
mas isso não impede que você tenha perdas e danos em função da abordagem do outro. Então, é exatamente o que eu seguiria também, a questão de perdas e danos. Mas eu só quis trazer esse ponto, que ele é muito importante, porque antes havia essa proteção no regulamento e a gente não sabe por que ela foi retirada do regulamento atual. Ok? Vamos seguir então, minha gente. Temos muito contrato para ler ainda. Vamos lá. Vigência. A prestação de serviço de representação hora contratada terá vigência de 24 meses, iniciando-se a partir da assinatura do instrumento. Gente, o RWI, né? Vocês lembram que o RWI era o regulamento FIFA anterior. Ele não trazia o prazo máximo de contratos de representação. Aí os RNIs, que eram os regulamentos nacionais de intermediários, que eram editados todo ano pela CBF, o último foi ano passado, eles traziam uma disposição que dizia no início, nos primeiros RNIs, de 2016, 2017, que o contrato tinha um prazo de 2 anos, prazo máximo. Os agentes reclamavam muito com a CBF e tal, e a CBF ouviu os agentes e mudou esse prazo para 3 anos. O problema é que o novo regulamento da FIFA, o novo FAR, ele estabeleceu em 2 anos. Então a CBF se adequou ao FAR e voltou esse prazo para 2 anos. Eu acho um prazo muito curto, lembrando que não pode ter contrato de gaveta, não pode ter renovação automática, não pode ter renovação unilateral. Tá? Me parece mais razoável você ter 3 anos, porque 3 anos são 6 janelas para trabalhar o atleta, principalmente quando você trabalha o internacional. Mas é o que é, são 2 anos e, enfim, tem que seguir. Eu quero trazer uma discussão muito interessante aqui. O artigo 80 do Regulamento Nacional de Atletas de Futebol tem a seguinte disposição transitória. Os contratos de representação celebrados a partir de 16 de dezembro de 22 até 30 de setembro de 23, ou seja, no período de transição para o regulamento de agentes, e que expirem em ou após 1º de outubro de 23, mesmo que não atendam aos requisitos 19 e 25 do regulamento, serão reconhecidos e permanecerão válidos e eficazes em âmbito nacional até 30 de junho de 2024. Gente, olha o tamanho disso aqui. Então, vamos dizer que no dia 17 de dezembro, ou seja, dia 17 de dezembro do ano passado, o regulamento FIFA não estava em vigor e o regulamento CBF não estava em vigor. Nenhum dos dois estava em vigor. Ele já tinha sido aprovado, mas não estava em vigor. O da FIFA e da CBF nem existia. Vamos dizer que dia 17 de dezembro eu celebrei com a Ana Luísa, eu sou agente, a Ana Luísa é atleta, e eu celebrei com a Ana Luísa um contrato de 3 anos de duração, que era o que o regulamento me permitia até então. Né? Então, eu celebrei, dia 17 de dezembro. De novo, o regulamento FIFA não estava em vigor e o CBF nem existia de agentes. A gente não estava vivendo no mundo dos intermediários. O que esse regulamento da CBF está dizendo é que esse contrato ele é válido só até 30 de junho de 24. Quer dizer, se eu tivesse assinado em dezembro de 22, ele seria válido em dezembro de 23, 24, 25. Ele ia terminar em dezembro de 25. O que vocês acham disso, gente? Tem uma coisa muito importante aqui, eu quero chamar a atenção de vocês. Vou dar uma pista para vocês. Ato jurídico perfeito. Volto a perguntar, o que vocês acham disso? O Caio não está conseguindo desativar o mudo. Uai, deixa eu tentar para você, Caio. Eu não sou muito bom desse de ser host, não, mas vamos lá. Vou tentar. Eu acho que Caio é uma configuração do computador. Quando você faz É, login, tem que, tipo, autorizar o computador, Caio. o Zoom fazer conexão com áudio e vídeo. Eu acho que ele O precisa Caio, para liberar mim no você não está computador mudo, dele. não. Para mim o Caio nem está mudo aqui. Parece que ele está conectando o áudio. Tem que, É, acho que ele tem que dar uma mexida aí no painel de controle e liberar essa função para o Zoom ter acesso ao áudio. ele está falando aqui que ele vai sair e voltar. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Professor,
Oi? Enquanto o Caio volta aí, o que você quer Uhum. dizer é que, bom, do ato jurídico perfeito, ele deveria ser válido após 30 de junho de 2024, se houvesse a previsão de vigência com data posterior a esse limite, por se tratar de um ato jurídico perfeito, é isso? Quero ouvir vocês antes de confirmar. Porque daí a lei está simplesmente estabelecendo um limite que prejudica, né, o ato jurídico perfeito nesse caso. É isso, André. Veja, em 17 de... Vamos dizer que eu assinei o contrato eu tinha dado o exemplo com a Ana, eu acho, né? Porque também só vale É, 2 anos, né? oi? Só pode ser por 2 anos, né? Mas é o que eu estou te falando, né? É, O regulamento FIFA entrou em vigor parcialmente dia 1º de janeiro, totalmente dia 1º de outubro. O regulamento CBF também. Ou seja, no dia 17 de dezembro, se eu fiz um contrato de representação ainda sob a égide do sistema de intermediários, eu não estava infringindo regra nenhuma. Eu e fiz um você ato poderia jurídico perfeito. ficar por 2 anos após essa data, né? Então, assim, eu acho muito Não até o complicado dia quando um 30 de junho. regulamento vira e falou: Oi, tudo bom? Sabe o ato jurídico perfeito, aquele contrato que você fez? Ele só vale até dia 30 de junho. Eu acho que essa disposição específica do regulamento é de uma inconstitucionalidade pavorosa, por causa disso que eu estou falando. Ele é um ato jurídico perfeito, Mas né? depois, deixa eu te contar, não é. Você achou, tem, mas acabou. Então, Caio, você conseguiu agora, será? Professor, acho que agora eu consegui, eu apanhei aqui da Oh, maravilha. tecnologia, eu consegui entrar pelo celular. Não, eu só queria falar que eu acho que essa norma ela não tem validade, né, de acordo com a nossa lei federal, né, porque o contrato, quando foi celebrado, ele era válido, né? Então ele era um negócio jurídico perfeito, entendeu? Que a nova norma não pode interferir na validade dele, pelo menos na minha opinião. Eu acho que em qualquer Câmara isso seria derrubado. Se alguém tentar romper um contrato com base nela, pelo menos é o meu entendimento, né? Tá bem baixinho, Caio. Não sei se você está andando para longe do celular. Eu parei de te ouvir agora. Parei de te ouvir. Mas, enfim, só enquanto o Caio retoma aqui. É assim, né, gente? Primeiro que o ato jurídico perfeito ele é um preceito constitucional, né? Não nos esqueçamos que isso que nós estamos vendo aqui são regulamentos, né? Então, falar, regulamento tem força de lei, não tem força de lei. Eu respeito muito os regulamentos, né? Eu vou trazer aqui uma reflexão. Quero que a gente brinque de debater isso junto. Nós estamos dentro do sistema associativo piramidal estatutário FIFA. Para participar dele, nós temos que aquecer e respeitar os regulamentos. Então, teoricamente, a gente tem que respeitar essa regra. Concordam ou discordam? É debate, gente, não tem resposta certa, tá? É debate Uai, mesmo, são mas, opiniões, é raciocínio jurídico coletivo. a gente respeita o regulamento, mas ele pode se sobrepor à Constituição, por exemplo? Esse é a minha pinimba com direito esportivo, que é essa loucura que é essa diferença toda da legislação normal federal, né? Que se você for pensar na hierarquia dos atos, das normas legais, né? É um regulamento, não é um... Enfim, paciência. Eu vou me acostumar um dia. É. Bom, obrigado, André. Gente, esse para mim é um dos temas mais legais do direito esportivo, tá? Do direito, na verdade. Como é que você concilia o direito transnacional, que eu mencionei no início da aula, com as legislações estatais? Eu também disse para vocês que, de maneira geral, os estados, eles até fazem um esforço para se adaptar, para incorporar as regras internacionais. Um exemplo bom é esse do agenciamento na Lei Geral do Esporte, que eu acabei de dar, né? Ou seja, a própria Lei Geral do Esporte previa que deveriam ser respeitadas as regras da FIFA, né? Mas eu também disse para vocês, também no início da aula, que as questões de ordem pública são mais importantes que o direito internacional, pelo menos na minha visão. Então, esse é o tipo do artigo que, embora eu acho que de maneira geral você tem que seguir os regulamentos, porque afinal de contas você aqueceu a eles, você não precisava ter. É diferente de uma lei do Estado. Né? A lei do Estado, você não tem como estar fora dela. Você não tem a prerrogativa de não fazer parte do ecossistema do Estado. Você está dentro da jaula do Estado como todo cidadão. Né? Isso é o Estado democrático de direito. Agora, quando você está num esquema privado, num sistema privado como é o sistema de futebol, você pode estar nele ou não. Se você estiver, você tem de obedecer, você tem de aquecer.
Porém, vou trazer esse asterisco aqui enquanto reflexão jurídica, é muito importante respeitar questões de ordem pública, né? Então, assim, eu entendo, a minha compreensão é que esse artigo tem um problema grave de desrespeito à Constituição, tá? E que, uma vez questionado judicialmente esse artigo, ele poderia ser derrubado, tá? As pessoas não estão prestando muita atenção nele, elas estão prestando atenção em outras coisas, mas eu acho muito complicado esse artigo e eu acho que ele seria tranquilamente objeto de derrubada via questionamento. Seja um questionamento da constitucionalidade incidental dentro de alguma ação, seja até através de uma ADIM, né, em relação a ele. Então fica aí uma reflexão para todos nós. Eu queria, se alguém discordar da minha opinião, adoraria ouvir também. Bom, seguimos. Gente, então agora nós vamos trazer a cláusula sobre obrigações do agente, tá? A gente vai trazer aqui algumas específicas, tem as genéricas, eu acho legal a gente passar para isso. Para começar, é óbvio que até por uma série de preceitos que estão no regulamento, o agente deverá exercer a atividade pautada em lealdade, transparência, honestidade, probidade, boa-fé e diligência profissional, e em cumprimento às normas e regulamentos aplicáveis da CBF e da FIFA, bem como da legislação brasileira. E aí a gente vai falar ali de algumas obrigações. Uma delas, gente, muito importante, né? Proceder ao registro do instrumento junto a plataformas de agente da FIFA no prazo máximo de 14 dias, contatos da assinatura do mesmo, sob pena da representação restar prejudicada. Então, gente, existe hoje uma plataforma, né? A gente estava acostumado já, a gente já tinha uma plataforma da CBF de intermediários, então quem aqui já trabalhou na área sabe que você tinha que fazer o upload dos contratos. Só que no sistema anterior, não era bem assim que funcionava. Primeiro que o prazo era 30 dias que você tinha para registrar, ou seja, você assinou hoje, você tem 30 dias. E no sistema anterior, não é que a representação estava prejudicada, o contrato não caía. O que acontecia é que, se você demorasse, vamos dizer, 32 dias para registrar aquele contrato de representação, ele só passava a ter validade após 30 dias a partir da data do registro. Vou dar um exemplo. Eu assinei com o Caio é atleta, eu assinei para representar o Caio no dia 1º de fevereiro. Aliás, 1º de março, que é um mês de 30 dias. Então, eu tinha até o dia 31 de março para registrar aquele contrato. Se eu não registrasse, e vamos dizer que eu registrasse dia 5 de abril, o contrato estava válido, mas ele só passava a valer a partir do dia 5 de abril. Então, se houvesse algum problema ali no dia 25 de março, eu não podia falar que eu já era agente do Caio do dia 25 de março. Ele só valia até dia 25 de abril. Se eu fizesse isso nos 30 dias, a vigência era retroativa. Então, eu vou trazer esse exemplo aqui. Eu assinei com o Caio dia 1º de março. Registrei dia 10 de março, ou seja, dentro daqueles 30 dias. Então, o contrato estava válido desde 1º de março, que eu registrei até o dia 30 de março. Então, eu retroagi a data da assinatura. Tá? Se eu registrasse dia 5 de abril, o contrato só estava válido dia 5 de abril. Ou seja, vamos pensar uma coisa aqui. Se acontecesse alguma coisa dia 20 de março, e eu registrei dia 20 de abril, no dia 20 de março o contrato não estava válido. Pelo regulamento atual, isso tudo caiu. Ou seja, no regulamento atual, você tem 14 dias para fazer o upload, senão já era. A representação está prejudicada. Então, por favor, se vocês forem agentes ou estiverem representando agentes, fiquem de olho nisso, tá? Para não pensar que seu contrato está válido sem ele estar. Entenderam isso? Entenderam a diferença do sistema anterior? Beleza. Vamos lá. Observar e agir em conformidade com os interesses do jogador, é claro, respeitando o segredo profissional e a máxima discrição sobre fatos e circunstâncias de que venha a ter ciência no recorrer da execução da atividade de representação. Acho que fala por si mesmo, né? Prestar toda e qualquer informação ao jogador sobre toda e qualquer negociação ou renegociação ou celebração de contratos ou imagens, o que quer que seja, em andamento, bem como toda e qualquer negociação relativa à hipótese de cessão temporária ou definitiva do jogador. Ou seja, gente, é o princípio da plena informação, não é verdade? É o princípio da plena informação. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, tá? Não dá para a gente esconder coisas do jogador.
Não dá para ele ocultar informações. Cada vez mais, esse princípio já estava no regulamento anterior, e ele está nesse regulamento, e ele é muito forte. Tá? Prestar esclarecimentos, sempre que solicitado pelo jogador, em relação a quaisquer termos, condições e cláusulas contratuais que esteja negociando ou renegociando, bem como em relação ao desenvolvimento das operações. Ademais, fornecer ao jogador, sempre que solicitado, cópia dos instrumentos contratuais relevantes firmados em função do relacionamento entre as partes. Gente, durante muitos anos foi muito comum o agente assinar com o jogador e não entregar uma cópia do contrato de representação. E era de propósito, era para deixar o jogador no escuro. Tá? Hoje essa é uma exigência, já é desde os regulamentos anteriores, é claro. O jogador tem direito de saber o que ele assinou. Ele tem direito à cópia do contrato, e se ele perder, ele tem direito a uma nova, e quantas ele quiser. Tá? Não tem mais espaço para essa história do jogador não ter o contrato, de você esconder o contrato do jogador. Isso é horrível. Tá? Então, assim, ficar muito de olho nisso. Tá? Tem a gente que até hoje tem essa prática esquisita. Assinou e não entregou a cópia para deixar o jogador no escuro. Isso é uma prática desleal e contrária ao regulamento. Fornecer ao jogador, sempre solicitado, um cronograma de pagamento que o jogador deve realizar ao agente como contrapartida pelo serviço de representação. Por quê, gente? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Acho que até o Juliano tinha me perguntado isso ontem. Quando que a comissão tem que ser paga? Está aqui nesse contrato. Só que o jogador não vai lembrar disso. O jogador, muitas vezes, o jogador ele é muito desatento a coisas da vida prática. Né? Ele tem uma inteligência tão grande para uma certa coisa X que ele não é. Muitos dos jogadores eles não são exatamente os melhores e mais organizados nas questões de vida prática. Então, é legal você já fornecer um cronograma de pagamento, porque depois o jogador esquece de pagar e você vai e cobra uma multa dele porque ele não te pagou. Dá logo um cronograma de pagamento para ele, para não gerar dor de cabeça. Vamos lá. Esse aqui é muito importante, gente, porque, como a gente comentou, cada vez mais existe um esforço para combater conflitos de interesse e múltiplas representações. Então, comunicar ao jogador e à entidade de prática desportiva, ao clube, sempre que houver eventual situação que implique a existência de interesses conflitantes, conflito de interesse, em relação à atividade de representação. E, se for o caso, buscar o consentimento expresso e por escrito de ambos para o prosseguimento do negócio. Gente, vamos relembrar aqui. Hoje em dia, qual é a única possibilidade de dupla representação permitida? É atleta e clube comprador, né? Perfeito. Atleta e clube contratante. Ou seja, a única possibilidade de um agente representar duas partes no negócio é se ele representa o atleta e o clube que contrata o atleta. Tá? Mas, mesmo assim, ele tem que obter o consentimento prévio e por escrito do clube do atleta para representar essas partes na operação. Tá? Como é que a CNRD trata isso? Isso não é novo. Isso sempre existiu, essa necessidade do consentimento prévio por escrito. A CNRD, em vários casos, ela tem entendido o seguinte, que se estiver inequívoco para as partes que o agente estava representando mais de uma, né, por exemplo, através de mensagem de WhatsApp, de um e-mail, não tem que ter esse termo de consentimento propriamente dito. Ou seja, o espírito é que as partes saibam, tá? Mesmo que não seja um ato solene. Cá está a minha declaração de consentimento prévio. Então, se as partes souberem, já está legal. O importante é as partes saberem. Isso é como vinha vindo a jurisprudência da CNRD. Não sei se vai continuar assim no novo regulamento. Registrar na plataforma de agentes FIFA cada operação realizada, todas as informações correspondentes à remuneração ou pagamento de qualquer natureza que receber ou vier a receber em razão dos serviços prestados, especificando datas, valores e condição de pagamento. Isso aqui também, gente, não é novidade. A novidade é que é na plataforma de agentes. Antes era na plataforma de intermediários, né? É dentro desse espírito de transparência e de compliance, de governança que está na moda no mundo, e que bom que está na moda, é ótimo que esteja na moda, né? Então, o espírito de transparência, de compliance, essa história toda, faz com que a gente tenha que ter transparência nos atos. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, aquele regulamento que eu comentei com vocês ontem, que a CBF publicava todo ano, não sei se vai voltar a publicar a partir do ano que vem, ele não fala só quantos valores falam pagos, não. Ele é desse tamanho o relatório, porque ele fala quanto cada clube pagou para cada agente. Tá? Então, no período do regulamento desse relatório,
abril de 21 a março de 22, o clube de regatas do Flamengo pagou para Bertolucci Esportes X milhões de reais. Tá? Então, você já tem isso nos regulamentos hoje, e como nós sabemos, a transparência é uma necessidade. Eu não sei se vocês sabem disso, me contem aqui. Vocês sabiam que o futebol, as atividades de agenciamento e direito econômico e tal, ele está dentro das atividades suspeitas da Lei 9613, que é a Lei de Lavagem de Dinheiro? Vocês sabiam disso? Alguém já ouviu falar disso? Tá lá, gente. Vou até trazer um pouco de contextualização para vocês. Não achem que eu sou doido, não, tá? Eu vou chegar num lugar. Quando explodiram as Torres Gêmeas em 2001, o que isso tem a ver com futebol, né? Quando explodiram as Torres Gêmeas em 2001, as pessoas se deram conta no mundo, as autoridades de combate ao terrorismo, que existia muito dinheiro no mundo sem dono, sem lastro, sem origem, sem explicação, em contas esquisitas que não tinham. Então, as pessoas elas já têm essa noção há um bom tempo que dinheiro sem explicação, sem lastro, sem origem, é dinheiro que muitas vezes tende a financiar tráfico de drogas, tráfico de armas, atividades terroristas, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos. Então, esse esforço por compliance, governança e transparência no mundo é, entre várias coisas, talvez sobretudo, um combate a atividades ilícitas, porque dinheiro sem lastro vai financiar esse tipo de coisa. E aí, existem certas coisas no mundo, né, gente, que não são mensuráveis por critérios objetivos. Pensa no mercado de arte, né? O que é que faz uma obra valer milhões e a outra não valer, né? Recentemente, no Art Basel, que é aquela exposição que tem em Miami, 2 anos atrás, um cara pregou 2 bananas com uma fita crepe e cobrou $50.000 por elas, né? Ah, existe uma obra de arte em um museu de arte em Los Angeles, um museu muito importante, que é um enorme bloco de mármore, e o artista disse que, claro, essa discussão é gigante, tá, gente, sobre o que é arte e o que não é arte, mas o artista disse, olha, o Michelangelo não foi lá, pegou o bloco e fez o Davi, eu estou trazendo só o bloco aqui, estou trazendo o prédio. Então, assim, o mercado de arte é um desses mercados em que você não tem muito critério. O mercado de futebol, talvez um pouco menos absurdo que o mercado de arte, mas muitas vezes um jogador, quanto se paga por um jogador, você não tem muito critério, né? Então, essas atividades, mercado de joia, às vezes, mercado de joia ainda tem um pouco mais de critério, porque é a raridade da pedra, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que há mercados em que você pode atribuir qualquer valor a algo ou a alguém. E justamente que você não tem critério, né, diferente da soja, é diferente de qualquer outra coisa, são atividades que despertam atenção para a questão de lavagem de dinheiro. Por causa disso mesmo, existe uma quase obsessão, e eu creio que muito bem-vinda, com a questão de transparência, de quanto está sendo pago, quanto vale cada coisa, porque é uma tentativa de impedir que você tenha dinheiro sem lastro, que você tenha operações estranhas e ilícitas. Então é por isso que a gente tem cada vez mais esses uploads. Vocês veem que a conversa pareceu que era uma conversa de gente doida, mas ela fez algum sentido, né? Vamos lá. Na hipótese de autorização concedida pelo agente para outro agente, representar o jogador, né, o agente tem que subir também, fazer o registro dessa autorização na plataforma. Lembra que nós falamos ontem? De repente eu trabalho mais Brasil, mas eu tenho um colega meu que é agente, que ele é muito bom no mercado turco. Então eu vou dar uma autorização para ele trabalhar o nome da Andrea, que é minha atleta lá. Eu tenho que subir, eu tenho que fazer o upload dessa autorização. Ou seja, tem que ter transparência em todas as operações. E, obviamente, cumprir com todas as demais obrigações no artigo 60 do Regulamento Nacional, a fim de evitar prejuízo na prestação de serviço. Aí, gente, eu quero trazer uma coisa aqui para vocês sobre auxílios, ajudas de custo, compras de procuração, o que quer que seja, né? Então, eu quero falar o seguinte: eu poderia ter uma cláusula no contrato de representação decorrendo, sim, o agente pagará todas as contas da família do atleta. Eu poderia ter essa obrigação? O agente fornecerá chuteiras ao atleta? Pode? Não pode? Como é que vocês veem isso? Tá? Eu quero ouvir vocês.
que tipo de auxílio pode dar, que tipo de auxílio não pode dar, pode comprar procuração, não pode comprar procuração. Vocês já ouviram falar disso ou esse assunto é novo para vocês? É novo, professor. É novo. Tá vendo? Alguém já ouviu falar? Então vamos lá, gente. Existe uma prática no mercado de muitas famílias de jogadores pedirem dinheiro para o jogador assinar com a agente X ou Y. Ah, beleza, quer representar meu filho, ele tem 16 anos, vai ter o primeiro contrato, eu quero que você me dê 50 mil para poder representar esse agente, esse atleta. Ou às vezes um jogador adulto também. Ah, eu estou com o meu agente aqui, meu contrato com ele está quase acabando e eu quero que você me represente, mas para você me representar, você vai ter que me pagar X. Essa é uma prática muito disseminada no mercado. Muito disseminada no mercado. E muito combatida por FIFA e por CBF, né? E às vezes é muito comum um jogador pedir iPhone, pedir o que quer que seja, né? Então, no regulamento anterior, falava-se que era obrigado a oferecer recompensa da parte do agente e era obrigado o atleta a aceitar a recompensa. No regulamento atual, a gente tem aqui no artigo 68 que é vedado aos clientes, quando está falando de cliente, está falando ou de atleta ou de clube, e seus respectivos dirigentes, quando for clube, aceitar ou solicitar qualquer vantagem pessoal indevida de um agente, ou seja, pedir coisas. A gente tem esse artigo aqui, inclusive ele é muito amplo. O que é uma vantagem pessoal indevida? Se há vantagem pessoal indevida, existe vantagem pessoal devida? Qual é a diferença entre vantagem pessoal devida e vantagem pessoal indevida? Né? Eu dar um celular para o jogador para ele assinar comigo é uma vantagem pessoal indevida? Porque antes, no regulamento anterior, falava é vedado oferecer e aceitar recompensa. Né? Hoje em dia a gente trocou. É vedado eu, de repente, pagar o aluguel da família daquele atleta para ele estar na cidade que ela está, ou dar um auxílio por mês. Como é que vocês veem isso? Eu trouxe aqui o artigo de lei, e eu trouxe para falar para vocês que é uma prática comum, muitas vezes, inclusive essa prática parte das famílias. As famílias já querem te pedir dinheiro. Como é que vocês veem isso? Pode, não pode, tinha que poder, não devia poder, tem mais é que proibir. É ouvir, gente, é opinião. Aqui não estou avaliando vocês. Professor, eu acho que deveria ser permitido, óbvio que com alguns certos limites, mas eu acho que algumas práticas não ferem isonomia nem nada do tipo. Não sei se vocês estão me escutando agora, até esqueci do problema do áudio. Perfeitamente, perfeitamente. Eu vou dar um exemplo. O senhor falou do aluguel, né? Por exemplo, do atleta. Vamos supor que você encontre um atleta no interior do Maranhão e acha que esse atleta vai render frutos, vai ter um talento. Para ele poder desenvolver atividade num clube de São Paulo, do Rio de Janeiro, de um grande centro, é possível que você tenha que pagar esse aluguel. Então a vantagem não é uma vantagem, é quase que uma subsistência, né? Então eu acho que esse artigo ele é muito amplo e ele acaba ficando meio que sem função, né? Quase uma letra morta, né? Eu acho que é muito fácil você conseguir modular ele, né? Entendo, Caio, obrigado. O Juliano trouxe uma coisa aqui muito interessante: problema de proibir é como fiscalizar. Vou trazer mais pontos para discussão. Se a gente fica permitindo esse oferecimento de vantagens, a gente não vai criar uma circunstância, eu adoro ser advogado do diabo, em que só os agentes que têm grana vão poder prosperar, porque eles vão poder oferecer vantagem e os que não têm grana não vão poder oferecer, então só eles vão conseguir prosperar. E aí? Estou só cutucando mesmo, quero só ouvir. É opinião, não tem resposta certa nem errada. Oi, boa noite. Não sei, professor, se já não acontece isso. Quem tem mais dinheiro acaba prosperando. Então, não sei se não adianta. Se proibir também não adianta, porque de todo jeito vão fazer. Então, é o que acho que o Juliano falou. Se não tem como fiscalizar, é meio que fazer uma regra para ser quebrada, né? Gente, de novo, tá? Opiniões minhas, não são opiniões das minhas empresas, são opiniões minhas. Primeiro, essa é uma prática de mercado que muitas agências fazem. Lá na agência é muito raro a gente trabalhar com menores, mas principalmente quem trabalha com menor, menino de 12, 13, 14 anos de idade, faz isso muito. E esse caso aqui, tá, gente, é o famoso caso ovo ou galinha. A gente não sabe se a prática existe porque os agentes ofereceram ou porque as famílias pediram, né?
Então, a gente não sabe quem iniciou esse ciclo aí, que eu considero que é um ciclo vicioso. Eu não gosto dessa ideia, de maneira geral, né? Que você está influenciando. Mas é uma prática que existe no mercado. Então, aí, o que me aflige nisso, eu já tinha comentado isso na época do Butrucci, ele era presidente anterior da CNRD, eu já conversava muito sobre ele com isso. Atualmente, a gente tem um presidente maravilhoso na CNRD, que é o Celso Portela, uma pessoa incrível. Eu sempre comento com o pessoal da CNRD, da CBF, que assim, gente, essa proibição é uma proibição vazia. Ela realmente é vazia. Porque você está ignorando que essa realidade existe, ponto um, e dois, não tem como você fiscalizar. Claro, se tiver como comprovar, você vai sancionar as partes envolvidas naquilo. Então, na minha cabeça, seria realmente uma coisa muito mais de regular do que de proibir. Tentar colocar critérios de razoabilidade. Porque eu entendo a proibição. A proibição tem uma ótima intenção. É justamente, justamente evitar que isso vire uma lei da selva. Que vire uma selva que só quem tem dinheiro vai conseguir trabalhar. Então, a intenção do legislador, do criador do regulamento, ela é muito boa mesmo. Né? É permitir que a pessoa, às vezes, ela sobressaia por causa da competência dela como agente, e não por causa de quanto dinheiro ela tem para comprar a procuração para agradar o jogador. O problema é que ela ignora uma realidade de mercado muito grande. Então, eu acho que tinha que ter mais diálogo na composição desse tipo de artigo, desse tipo de coisa, para estabelecer um limite, não sei. Porque eu lembro que, eu não lembro se isso era no Brasil inteiro, lá em Minas, lá para 2006, teve uma lei que proibia usar celular dentro do banco. Hoje eu não lembro se era uma lei do Estado de Minas Gerais ou se era uma lei brasileira. Essa lei nunca foi seguida. As pessoas sempre utilizaram o celular dentro do banco. Eu nem sei se essa lei está revogada ou se ela existe, porque o fenômeno social ele é gigantesco. E talvez um dos maiores erros do direito seja achar que ele é o dono e proprietário do fenômeno social. Né? A lei tem que surgir do fenômeno social. É claro, no caso do direito penal, tal, você tem que falar, não, você não pode matar, por mais que matar seja um fenômeno social. Mas tem algumas coisas que eu olho e falo, cara, o direito de chegar e falar isso não pode é, é meio que um pouco ingênuo ou é até uma preguiça de regular. Inclusive, é uma opinião minha muito polêmica também, eu acho isso sobre o TPO. Né? Você chegou e proibiu o TPO. Você tem que regular o TPO, você tem que proibir, né? Porque é uma prática de mercado. Claro, o TPO até que caiu muito, realmente as pessoas pararam de fazer. Então, eu queria trazer essa reflexão conjunta aqui, que eu acho que esse é um daqueles casos em que o regulamento ele está muito longe da realidade, não tem a menor condição de fiscalizar, e que se a gente regulasse, talvez essa lei da selva que impera hoje fosse menos grave, porque talvez as pessoas estivessem dispostas a seguir a regulamentação. A proibição elas não vão seguir. Então, de novo, isso é só uma opinião minha, ninguém tem que concordar, não estou falando em nome das minhas empresas, mas não me parece inteligente você proibir uma coisa que existe e que eu nem sei, como eu disse para vocês, quem criou. Se foram as famílias, os jogadores, os agentes, todo mundo junto. É o famoso caso de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Dúvidas? Vamos lá. Então, gente, é claro que os contratos de representação são bilaterais e, portanto, tem que ter também obrigações do jogador, né? Então, o que o jogador tem que fazer? Informar por escrito ao agente, sempre que seja contatado diretamente por um clube ou por um outro agente ou representante de um agente, em relação à transferência do vínculo, negociação, né? E é interessante colocar o seguinte na cláusula: se o jogador não cumprir a sua obrigação, ele não pode depois falar que o agente estava inerte, que o agente não trabalhou, né? Porque você imagina, ele não conta para o agente que chegou uma proposta para ele. O agente não fica sabendo e não tem como atuar. Aí a proposta não concretiza por algum motivo. Aí ele vira e fala, pô, chegou a proposta e nem foi transferido. Claro, meu irmão, você nem me contou que a proposta existia. Como é que eu vou trabalhar? Né? Inclusive, nos contratos, muitos contratos, você tem essa cláusula seguinte: a não informação é uma falha grave e ela dá aso, talvez, às vezes, à rescisão contratual com pagamento de multa pelo jogador. Tá? Também, ponto 2. Já que o contrato é um contrato exclusivo, é claro que aquele atleta ele não pode utilizar-se da prestação do serviço de outro agente. Ele só pode utilizar a prestação do serviço daquele agente dele. Também, em função do caráter de exclusividade, ele tem que informar expressamente e por escrito ao clube ou a qualquer terceiro que o fulano é o agente dele.
tá? Então, por exemplo, você tem lá, você vai para o seu clube, ó, clube, qualquer assunto meu, você tem que falar com a Simone. A Simone é que é minha agente, tá? Ou quando algum clube for procurá-lo, ó, André, você está jogando muito bem aí na base, quero fazer o primeiro contrato com você. Fulano, o meu agente é o fulano, você tem que conversar com ele. Ou seja, também é a transparência, né, na relação. Lembra, gente, toda a nossa discussão de ontem. Ah, mas ele não pode se autorrepresentar? Ele pode, mas mesmo para se autorrepresentar, ele tem que informar ao agente, né? Quando ele for assinar um contrato de trabalho, ele tem que fazer constar o nome, o número da licença de agente FIFA, a assinatura e qualquer outra informação para qualificar o agente em todo e qualquer contrato de trabalho, tá, gente? Então, você vai firmar lá, não sei se vocês já viram o contrato de trabalho modelo CBF. Existe um contrato de trabalho que ele é gerado quase que automaticamente pela CBF. Ele tem lá uma série de campos. E tem um certo campo que ele tem um campo lá para falar quem é o intermediário. Antes, né, era intermediário, agora é agente. Então, tem que constar lá, tá? A não ser que o atleta tenha optado pela autorrepresentação nos termos do novo regulamento. Consentir expressamente por escrito, sempre que solicitado pelo agente, que o agente possa simultaneamente prestar serviços de representação para o clube e o atleta naqueles casos em que seja possível a dupla representação. Ou seja, o atleta ele vai aquiescer, ele vai concordar, tá? Gente, para o atleta é bom que seja o mesmo agente representando ele e o clube, porque não tem telefone sem fio, tá? Então é interessante a dupla representação. É uma pessoa só que está centralizando as informações. Geralmente, quanto mais intermediário, isso é na vida, né? Quanto mais intermediários você tem numa certa operação, numa certa em qualquer fenômeno, em qualquer operação que você está fazendo na vida, maior a chance de ter um telefone sem fio, uma informação desencontrada. Lá em Minas a gente tem um ditado, que cachorro que tem dois donos morre de fome. Vocês já ouviram isso? Né? Um dono achou que o outro deu comida e um dos dois deu comida, o cachorro morreu de fome. Né? Então aqui é uma obrigação do atleta consentir essa dupla representação. Consentir por escrito e sempre solicitado pelo agente que o mesmo possa autorizar outros agentes que também estejam licenciados na FIFA a representar o jogador em negociações, a tal da subcontratação. Isso aqui, gente, obviamente, está no melhor interesse do próprio jogador, né? Então vamos dizer que esse jogador ele tem um sonho de ir trabalhar na Ásia, né? Eu tenho um jogador que o sonho dele é jogar no Japão. É de verdade isso. Ele é doido para jogar no Japão. Então, é óbvio que para isso é muito bom que eu tenha um parceiro que trabalha no Japão. Até porque, como nós sabemos muito bem, tem mercados que funcionam muito melhor realmente com um local, né? Aliás, eu não sei se vocês sabem disso. Na França, especificamente, o estrangeiro não pode exercer atividades de agenciamento. A França tem uma legislação muito protetiva, tanto que quando veio agora esse regulamento FIFA, né, está tendo todos os problemas de implementação lá na França. Então, se você quer representar um atleta na França, você nunca vai fazer diretamente. Você sempre tem que ter um parceiro francês, tá? Então, faz todo sentido que seja uma obrigação que o atleta permita que outros agentes de confiança do seu agente o representem, especialmente em outros mercados. Ou mesmo dentro do Brasil, né, gente? Um país gigante como esse. Então, vamos dizer que você atue muito ali no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem bons clubes, então, de repente, você fica só ali no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Você quer explorar melhor o mercado do Nordeste, que é um mercado maravilhoso, tem clubes incríveis no Nordeste, né? Então, muitas vezes você vai realmente pedir que um parceiro seu do Nordeste faça esse trabalho, né? Isso aí está no melhor interesse de todo mundo. Isso aqui, gente, muito importante. Abster-se de dar declarações que impliquem em descrédito do agente ou do clube empregador do jogador perante o mercado, admitida a exceção de veracidade. Então, gente, é claro, né? Não é ideal que o jogador fique falando mal do clube, que ele fique falando mal do agente. Às vezes ele está bravo, vai dar uma entrevista ou fique falando mal, né? Isso não faz sentido, né? As partes têm que manter esse relacionamento cordial. É claro, né? Tem a tal da exceção de veracidade. Então, vamos dizer, pô, meu agente me roubou. Sim, ele me roubou, né? Eu não estou caluniando ninguém, não estou difamando ninguém, né? Mas, de maneira geral, evitar de ficar falando do clube ou do agente, porque isso, na verdade, pode gerar muito prejuízo para todo mundo. Essa disposição aqui, gente, seguir as orientações do agente no tocante ao relacionamento com clubes, empresas, federações, colegas de trabalho e membros do ecossistema do futebol de maneira geral, mantendo com todos os relacionamentos corretos. Gente, nós somos pessoas e alguns de nós são muito fáceis e outros de nós são muito difíceis.
né? Tem jogador que é muito difícil. Tem jogador que briga com todo mundo, briga com os colegas, fala mal do clube na imprensa, uma série de coisas. Então, por que a gente criou essa cláusula? Fui eu que criei essa cláusula nos contratos. A gente tinha um jogador que ele adorava causar. Ele estava num clube muito grande e ele adorava falar que o diretor da base do clube recebia dinheiro para escalar jogador. E isso é muito incompatível com o nosso jeito de trabalhar. Tá? Primeiro que a gente era um clube maravilhoso, super honesto, super correto. Então a gente sabia que isso não era verdade. E aquele jogador estava que falava, estava que falava. E eu falei, cara, a gente tem que ter uma cláusula que a gente consiga encerrar o contrato com um jogador desse. Porque não é compatível com a nossa filosofia de trabalho. Então, e a gente vivia orientando esse jogador. Jogador, não fale isso do seu clube. Primeiro, porque é mentira. Segundo, que isso é horrível. E eles podem te processar. E aí ele falava, é claro que o clube vinha em cima da gente. Pô, olha o que seu jogador está falando. Pô, olha que... Então a gente criou essa cláusula, gente, justamente para se livrar de jogador problema. Essa é a verdade. De jogador que não sabe lidar com o próximo, que dá porrada no colega, que distrata funcionário de clube. Tá? Então é muito interessante você ter essa cláusula por causa disso. Jogador que utiliza rede social mal. Eu tenho 46 anos, né? A primeira rede social que eu tive foi o Orkut em 2004. Eu vivi sem rede social nos últimos 19 anos. Eu tive rede social de 19 anos para cá, né? Esses meninos, quase todo mundo está atividade hoje, eles nasceram com a internet, né? E muitas vezes a gente não se dá conta do quão importante é a nossa fala, principalmente quando a gente tem espaço, em uma rede social, né? E como a gente sabe, uma vez que você colocou aquilo numa rede, mesmo que você apague depois, alguém já printou. E aquilo já circulou, né? E a palavra dita não pode ser desdita, a escrita mais ainda, né? Então a gente vê, às vezes, as pessoas fazendo besteira. Tem um caso clássico de um jogador, eu vou falar o nome porque não é segredo e tal. O Guga jogava no Atlético, mas ele era um grande torcedor do Flamengo. E teve um dia que o Flamengo ganhou o jogo e ele fez um story no Instagram comemorando a vitória do Flamengo. Não tinha nem sido uma vitória contra o Atlético. Mas o Atlético é um rival histórico do Flamengo. O jogador me faz um post numa rede social comemorando a vitória do Flamengo. É óbvio que a direção do Atlético ficou com ódio do jogador, né? Então, assim, muitas vezes, sem querer, eles fazem isso. Então, assim, você tem que ter uma cláusula dessa, porque de repente o seu jogador vai virar uma fonte infinita de problemas na maneira como ele se relaciona com a imprensa, na maneira como ele se relaciona com o clube, com os colegas. E quando, é claro, você não vai sair rescindindo o contrato por causa de uma pisada na bola. Mas eu acho interessante você ter uma cláusula dessa para se assegurar de que um jogador problema não vai criar problemas demais para você. Vocês entendem o que eu estou falando? Faz sentido? Então, me parece interessante você ter algo desse tipo aqui, ter uma cláusula de comportamento. Tá? Tem um outro caso, por exemplo, de um menino que a gente conhece. A gente chegou a conversar com a família para representar, mas não representou. E mais ou menos uns 6 meses depois, esse menino, numa viagem com outros colegas no clube, eles estupraram uma menina. Então, imagina isso. Né? Então, seria, nesse caso aqui, uma cláusula para a gente romper o vínculo, porque, obviamente, nós não temos o menor interesse de ter vínculo com alguém com esse tipo de conduta. Então, eu sempre coloco uma cláusula de comportamento que dê uma saída para o intermediário, para o agente no contrato, para ele não ter que lidar com certas coisas, porque ninguém merece. Vamos lá, gente, uma cláusula importantíssima, remuneração. Né? Nós estamos trabalhando, quem trabalha quer receber. Né? O jogador pagará ao agente, a título de remuneração pela prestação de serviço, o equivalente ao valor econômico total bruto dos percentuais descritos nessa cláusula. Então, vai ter uns percentuais, já nós vamos ver, e ele vai pagar essa remuneração. Os percentuais em questão incidirão sobre valores que o jogador ou terceiro por ele indicado receberão do clube durante o período de validade de todo o contrato, nos moldes do artigo 726 do Código Civil. O artigo 726 é o que trata da corretagem, tá? Que, como a gente sabe, o Código Civil não trata especificamente da atividade de agenciamento. Por que eu coloquei aqui ou terceiros por ele indicados? Porque no caso da imagem, gente, é muito comum que o jogador não receba a imagem na pessoa física, mas em pessoa jurídica. E, obviamente, a comissão vai incidir sobre a imagem também. Né? Então, muitas vezes, o jogador cria uma empresa para receber os valores de imagem dele. Por que o jogador faz isso, gente?
Por que ele recebe a imagem via empresa e não na pessoa física? Tributação? Menor tributação, né? Para Tributação. pagar menos imposto, professor. Perfeito. É isso aí, gente. Para tributar, né? Ué, gente, então o jogador, ele pode estabelecer com o clube que ele vai receber 1% do salário dele na carteira e 99% na imagem da empresa? Não. Não. Não, né? Como nós sabemos, bom, primeiro, mesmo quando você não tinha, até 2015, a lei não falava nada sobre isso. Mas os tribunais já julgavam, estou saindo do tema da aula, mas é sempre um tema importante lembrar. Os tribunais julgavam que, quando ficasse claro que era uma violação ao direito trabalhista, aquela imagem não seria imagem, ela seria considerada uma verba salarial. Em 2015, a lei do Profut trouxe o percentual. Então, a remuneração do jogador ela pode ser até 40%, podia ser 40% imagem, 60% salário. Hoje em dia, a nova Lei Geral do Esporte colocou em 50-50. Então, metade do ganho do jogador pode ser pago via imagem, paga uma pessoa jurídica, e metade via salário. Mas, de qualquer modo, a questão é, mesmo que ele receba por uma empresa, essa empresa tem que pagar a comissão para o agente, porque, afinal de contas, foi o agente que negociou essa história toda. Ok? Vamos lá. A expressão valor econômico bruto total inclui, mas não limita, toda e quantia bruta recebida pelo jogador a título de remuneração efetivamente percebida. Continuar. Quando realizar o serviço de representação apenas para o jogador numa operação, o agente terá como contrapartida o direito a receber. Ou seja, qual é a comissão do agente? Estamos falando da limitação famigerada de comissões, por enquanto ainda estamos sob a égide. Se Deus quiser, vai cair, mas por enquanto não caiu. 5% da remuneração global bruta do jogador, nas hipóteses em que o valor desta remuneração seja equivalente ou abaixo de $200 mil, ou seu equivalente. Ou 3% da remuneração, nos casos em que o jogador ganhar mais de $200 mil. Remuneração bruta contratual, não é por mês, não. É no contrato, tá? No total do contrato dele. Então, isso aí é o que a gente já falou, né? É a famigerada limitação de comissão que está dando tanto para fafá, está dando tanta conversa. Quando o agente representar, ao mesmo tempo, o clube contratante e o jogador, numa operação de dupla representação é esta que, como nós já falamos, tem de ser permitida por escrito, tanto pelo clube quanto pelo jogador, ele terá direito a 10%, ou seja, 5 mais 5, quando a remuneração for abaixo de $200 mil, e 6%, ou seja, 3 mais 3, quando a remuneração for acima de $200 mil. O jogador consente, naqueles casos em que o cliente, o agente representar o jogador e o clube, que metade desse valor seja pago pelo clube. Tá? Então, ele vai pagar metade da comissão e o clube paga metade da comissão. Aí alguém ontem tinha me perguntado, acho que talvez o Juliano, mas paga todo mês? Como é que é? Então, olha a regra aqui. Ó. A remuneração será paga ao agente em parcelas trimestrais, exigidas a final de cada 3 meses de vigência de todo o contrato do jogador. A exceção se dá, então, por exemplo, o jogador tem um contrato de 3 anos. Então, a cada 3 meses, ele paga a comissão daquele período, equivalente àquele período, para o agente dele. Então, se ele ganha R$2 mil por mês, ele vai juntar 6 mil e calcular os 5% sobre. Mas se o contrato inteiro dele durar só 6 meses, porque tem muito clube, gente, que contrata o atleta por 5 meses, só para jogar o estadual, especialmente os clubes mais pobres. Aí, nesse caso, a comissão tem que ser paga de uma vez só. Tá? Não faz sentido ficar fracionando ela, porque o contrato de trabalho dele já é muito curto. Né? Então, a gente está acostumado a pensar em contrato de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Mas tem clube que contrata por 5 meses. O Juliano Godoy mandou uma pergunta aqui. Juliano, excelente pergunta, tá? O agente só pode representar esportivamente caso ele possa representar comercialmente, buscando patrocinadores ou campanhas publicitárias. Os valores recebidos podem ser livremente pactuados ou deverá obedecer aos regulamentos esportivos mesmo assim? Não tem resposta para isso fixa na lei nem nos regulamentos, tá, Juliano? Eu entendo que você consiga ter uma flexibilidade, sim. Agora, tem gente que é contra essa minha opinião, porque fala assim, o jogador, vamos dizer que eu negociei para o jogador fazer propaganda de pasta de dente. Tem gente que fala, olha, o jogador só está fazendo a propaganda de pasta de dente porque ele é jogador. Então, você tem que seguir os preceitos do regulamento.
Já eu acho que é uma questão comercial que não é necessariamente desportiva, então que haveria aí uma certa flexibilidade, tá? Mas aí talvez seja objeto até de um contrato separado, para não misturar as coisas dentro do contrato de representação esportiva dele, vamos dizer, propriamente dita, né? Faz um terminho falando sobre esse tipo de coisa. Que aí é um contrato de exploração de imagem, né, de representação para imagem, já é uma outra história, tá bem? Inclusive, cada vez mais tem agências que prestam serviço para os agentes. Então, por exemplo, não é nem o agente que vai, ele tem uma agência parceira que é especializada em relacionamento com marcas. Tem até uma Wolf, que é uma agência enorme que é isso. Então, o Hendrick é representado pela Wolf. Tá? Então, a Wolf é que traz os negócios relativos ao Hendrick e o contrato de imagem dele para isso é um contrato em parceria. Tá? Inclusive, é uma área de trabalho super interessante, tem ótimas agências, tem a Hitmap, tem agências muito legais que elas só fazem isso, buscar relacionamento entre jogadores e marcas para ampliar o horizonte do jogador. Né? Se você for pensar na quantidade de propaganda que o Neymar faz, que o Cristiano Ronaldo faz, enfim. E para mim é um dos tópicos mais interessantes em futebol. Tem uma aula que eu dou que é só sobre patrocínios, falando sobre a história, falando uma série de coisas. Aliás, é só a título de curiosidade, vocês sabem quem inventou o conceito de patrocínio desportivo no mundo? Sim, foram dois irmãos. Um chamava Adibard Dassler e o outro chamava Rudolf Dassler. E eles tinham uma empresa de chuteiras. E aí, ali perto ali da época da Primeira Guerra Mundial, eles começaram a dar chuteiras para os jogadores utilizarem para serem vistos utilizando as agências deles. E eles criaram uma empresa. Tá? Mais tarde, esses irmãos brigaram e o Adis criou a Adidas. Adidas é Adi Dassler. E o Rudolf criou a Puma. Então, é maravilhoso. Aqui a Ana Luísa e o Juliano escreveram aqui. É exatamente isso. Adidas e Puma. Então, eles foram os criadores desse conceito. Pelo menos até onde a gente sabe. Vamos lá, gente. Ainda sobre a forma de pagamento. A data de pagamento da primeira parcela terá início sempre após ter se encerrado o respectivo período de registro de atletas no qual foi celebrada a assinatura do contrato. Né? Que hoje em dia a gente tem janelas nacionais também. Né? Então, o jogador ele nunca vai poder pagar uma comissão antes de encerrar a janela. Basicamente é isso que essa cláusula fala, que o regulamento fala também. Aí, gente, é claro, quando você estabelece uma obrigação de pagamento para alguém, você tem que estabelecer a multa por não pagamento. Né? Como já diziam lá na nossa primeira aula de Direito Civil, preceito sem sanção equivale a uma norma em branco. Né? Se eu falo que você tem que fazer, mas não falo o que vai acontecer com você quando você fizer, você não vai fazer. Então, a inadimplência aí vai ser, caso não seja efetuado o pagamento dentro do prazo, né, você estabelece ali os prazos, a parcela será considerada automaticamente vencida, aplicando-se a correção monetária pela variação do IGPM ou qualquer índice, a multa de 10% e juros de 1% ao mês. São percentuais razoáveis, né? Juros de 1% e multa de 10%. Tem a gente que eu já vi colocando multa de 20%, de 30%, eu já acho que já barra o ilícito. Então, uma multa de 10% é uma multa razoável. Gente, isso aqui é muito importante. A obrigação de pagamento dos valores a título de comissão é exclusiva do jogador, né, mediante a apresentação da nota fiscal de serviço. Portanto, é vedado às partes autorizarem um terceiro de qualquer natureza a realizar o pagamento. O que é isso, gente? A FIFA e a CBF elas têm uma preocupação muito grande com um princípio muito simples, que é quem contrata é que tem que pagar. Não tem que ficar um terceiro. Por que um terceiro vai pagar a comissão em vez do jogador? Eu prestei serviço pro jogador. Né? É claro, igual eu falei, se é aquela empresa que presta serviço de imagem para o jogador, é a empresa que vai pagar, por motivos óbvios. Né? Porque essa circulação de dinheiro indevida, ela justamente vai gerar... Por que o jogador está contratado e é uma empresa que eu nunca ouvi falar que está pagando? Por que é um fulano que eu nunca ouvi falar que está pagando? Então, assim, cada vez mais é um princípio cogente da atividade que quem contrata tem que pagar. Faz sentido, né? Mas tem uma exceção, tá? Tudo na vida tem exceção. A única exceção disposta anteriormente se dará quando a remuneração global bruta do jogador apresente um valor inferior a $200.000, ou equivalente. Nesse caso, está autorizado as partes a negociar junto com o clube para que só o clube pague a comissão, tá? Então, é o que eu falei com vocês. Se o jogador ganha mais de 200 mil, o máximo é que o clube pode pagar 50% da comissão e o jogador a outra metade. Mas se for menos, o clube pode pagar a comissão integral, que geralmente não vai ser um valor tão alto assim. Né?
Então, essa aí é a única exceção. Para a apuração do valor exato da remuneração, o jogador, sempre que requisitado pelo agente, deve prestar de contas de todo o dinheiro que ele recebeu daquele clube, seja a título de imagem, seja a título de salário, falando quando foi pago e quanto foi pago. A recusa do jogador em prestar contas dará ensejo a critério do agente a propositura de ação específica para esse fim. Né? É óbvio, ele tem que falar quanto que é, e se ele não quiser te falar quanto que ele está recebendo, tem alguma coisa muito errada aí, porque o vínculo de confiança também já foi quebrado. Gente, outro dia, a gente lidou com uma questão muito interessante. O jogador jogava num clube X, eu não vou falar qual que é o clube, e todo mês, quem depositava o salário do jogador não era o clube, eram empresas. Algumas delas empresas patrocinadoras do jogador. Olha que loucura. Isso foi gerando, também não é exatamente o tema da aula, mas eu queria comentar com vocês. Isso foi gerando várias contas de FGTS. Então, o jogador ele tem tipo 6 contas de FGTS. Por exemplo, uma empresa do Sul pagou, gerou um FGTS no Sul. A empresa do Nordeste pagou, gerou uma conta de FGTS. Olha a loucura disso. Tá? Então, vocês verem que você fica tempo suficiente nessa área, você vê de tudo na sua vida. Tá? Bom, aqui, gente, uma cláusula muito importante. Eu vou primeiro falar o que ela é e depois ler a cláusula. Vamos dizer que eu tenho um contrato de representação com o Rodolfo até julho do ano que vem. Mas eu fechei o contrato de trabalho do Rodolfo para até julho de 2026 ou 25. Ou seja, eu fiz a operação, eu concluí, a gente fez essa operação. Só que o meu contrato com o Rodolfo acaba no meio do ano que vem. Então, o que essa cláusula aqui está dizendo, nós vamos ler ela juntos, é que o Rodolfo tem que continuar me pagando a comissão até o fim daquele contrato, porque foi um contrato que eu negociei, que o agente negociou. Tá? Então, o término da vigência ou eventual resolução do presente instrumento não altera o direito do agente a receber a remuneração integral estabelecida, no que se refere a todo contrato celebrado durante a vigência desse instrumento, né? Durante a vigência da representação. O direito à remuneração fica assegurado ao agente até a data de vencimento do respectivo contrato que ele celebrou. Então, gente, né, você chegou, você renegociou e tal. Não faz sentido que o jogador pare de te pagar se a representação acabar, porque ele vai continuar colhendo os frutos daquele contrato de trabalho que ele celebrou até o fim daquele contrato de trabalho. Isso está claro para vocês? Alguém discorda dessa ideia? Pode discordar, tá, gente? Deve discordar quem quiser discordar. Beleza. E tem uma outra cláusula que a gente coloca também, que eu vou mostrar para vocês, e que também não é proibido pelo regulamento, que é a seguinte circunstância. O meu contrato de representação com o Rodolfo acaba dia 1º de janeiro. Acaba. Só que eu estou numa luta danada para colocar o Rodolfo num clube na Alemanha. Estou conversando com o diretor, estou fazendo caramba, estou correndo atrás, mandando e-mail, trocando, fui na Alemanha, voltei, não sei o quê. Mas o meu contrato com o Rodolfo acabou dia 1º. No dia 6 de janeiro, no dia 10 de janeiro, o Rodolfo já está até com outro agente, ele vai justamente com aquele clube que eu estava negociando. Tá? Ou seja, eu fiz o trabalho. Quando eu estou falando eu, gente, é qualquer um de nós, né? Obviamente. Então, você está ali negociando, batalhando, o seu contrato acabou, mas é claro e óbvio que aquele contrato de trabalho que o jogador fechou se deve a tudo que você fez, mesmo que o contrato de representação tenha acabado. Nesse caso, você pode colocar uma cláusula que a remuneração também é devida. Ah, isso é uma questão de prova? Claro que sim, é óbvio que sim. Né? Não dá para eu acordar e falar, oh, sabe esse contrato aí? Ó, fui eu que iniciei. Mas tá, então você comprova, por favor. Né? Claro que você tem que comprovar. Como eu disse, hoje em dia, como tudo acontece via WhatsApp, é fácil comprovar. Né? Então, essa cláusula aqui. Ó. A remuneração integral estabelecida nesse instrumento será devida em relação a todo e qualquer valor econômico recebido pelo jogador, em função de todo o contrato, blá, 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 caso tenham resultado de negociações ou renegociações iniciadas durante a vigência desse, nos termos do artigo 727 do Código Civil Brasileiro. Então é isso, gente. Eu estou aqui batalhando. Aí o contrato acaba amanhã. 10 dias depois, o jogador vai e assina com o clube. É claro que foi por causa do trabalho. Isso aqui é uma questão de prova? É uma questão de prova. Tá?
Agora, gente, queria perguntar para vocês: a gente pode receber comissão sobre direitos econômicos? A gente já sabe que o jogador pode ter direito econômico. A gente pode ser remunerado? O agente pode ser remunerado? Ah, então é X% do contrato, X% de não ter, X% de direito econômico. Foi por escrito aqui. O Juliano falou, só em contrato de gaveta? Juliano, em contrato de gaveta ele pode prometer até o primeiro filho homem dele, né? Mas, assim, só para ficar claro para nós, gente, não pode, né? Ou seja, só em contrato de gaveta. Mas, por exemplo, lá na agência a gente tem uma regra ferrinha com relação a isso. Nem pensar em pedir comissão de direito econômico. Primeiro que não pode. O regulamento fala, né? Direito econômico só pertence ao jogador e aos clubes que registraram aquele jogador. Segundo, gente, que isso é dor de cabeça. Sabe quando você está pedindo para ter dor de cabeça? Isso é pedir para ter dor de cabeça. Então, assim, ele não pode, porque a lei diz que não, e eu não recomendo a ninguém que faça nem um contrato de gaveta. Porque se o jogador ficar irritado com isso, por qualquer motivo que seja, e ele cria uma denúncia com isso, e todo mundo vai ser sancionado, e é um dinheiro que realmente não pertence ao agente. Então, assim, ó, depois do TPO-BEN, é isso. Você não pode ter direito econômico, que não pode, e vai ganhar dinheiro de outros jeitos, e não tenta ter direito econômico. Você vai ter dor de cabeça, na grande maioria dos casos. Então, não recomendo, tá bom? E muito menos recomendo você escrever num contrato de representação que você tem direito ao direito econômico do jogador, porque você vai levar uma paulada na cabeça. Vamos lá. Ah, essa cláusula aqui é muito legal, gente. A remuneração integral será devida ao agente em caso de eventual renúncia de valores do jogador junto à entidade de prática desportiva. Vamos dizer que o jogador tem um chilique e fala, quer saber, eu não gosto desse clube, não precisa me pagar, ou vamos dizer que ele faz até uma coisa muito bonita, ó, esse mês eu não vou receber meu direito de imagem, eu quero que o meu direito de imagem seja doado para uma causa social. Em vez do dinheiro vir para minha conta, o clube tem que fazer uma doação. Bom, acontece que o agente não tem nada com isso, né? O agente trabalhou e quer receber a comissão dele. Então, assim, queridão, mesmo que você renuncie, eu vou receber minha comissão. Não sei o que é que você vai fazer, não, mas eu vou receber minha comissão. Tá bom? Então, esse daqui é uma cláusula interessante. O pagamento vai ser através de depósito bancário, e o comprovante do depósito, obviamente, serve como comprovante de pagamento. E aqui, gente, ó, em contratos de menor, tá? Então, quando for um contrato com menor. Em razão do jogador ser menor, a remuneração será devida ao agente apenas se o jogador estiver firmando o seu primeiro contrato especial de trabalho ou negociando ou renegociando os vínculos subsequentes, como a gente falou ontem, né? E a gente até falou que isso é uma evolução. Antigamente, o agente não podia receber de jeito nenhum quando trabalhava com menor. Hoje a gente pode, se esse menor estiver assinando seu primeiro contrato de trabalho ou os vínculos subsequentes. Tem alguém me chamando aqui, vamos ver. Valores recebidos pelo atleta, cabe a taxa do agente? Juliano, essa é uma pergunta que também a gente vai precisar ver na prática como é que vai ser respondida. Geralmente faz sentido porque é vencimento do atleta, né? Então faz sentido que incida. Vamos ver como é que a jurisprudência vai entender. Para mim, sim. Tá? Agora, muitas vezes não vale a pena você cobrar. Vamos dizer que o atleta foi mandado embora, o clube mandou ele embora, o atleta já está chateado. Às vezes é melhor você falar, não, não, esse dinheiro aí é seu e tal. Então aí já é uma questão que não é tão jurídica, mas é uma questão de relacionamento com o atleta. E aí você vai sentir de cada atleta como é que isso funciona ou não. Né? Podemos seguir? Trazer um ponto aqui muito importante também, né, gente? Nem toda relação vai bem até o fim. Às vezes as relações terminam antes, né? Então, vamos tratar aqui de como é que você pode terminar esse contrato antes. O instrumento pode ser encerrado pela livre vontade das partes, né? E, para tanto, é necessário a manifestação de interesse pela resilição do negócio jurídico com uma antecedência mínima de 90 dias. O jogador, para exercer o direito ao término antecipado do instrumento, deve apresentar as suas obrigações integralmente cumpridas, ou seja, ele tem que ter quitado todas as comissões, né? Além de arcar com a multa. Então, você quer terminar antes da hora, tá tudo bem. Você tem que ter pagado todas as comissões e me pagar minha multa, né? Você não pode simplesmente falar que está indo embora, né? Além de tudo, essa disposição se dá sem prejuízo de demais sanções pecuniárias a títulos de lucros cessantes, perda de oportunidade, esse tipo de coisa. Ou seja, pode terminar o contrato antes? Pode. Pague a multa contratual. É bem simples, né?
E haja vista a exclusividade, é facultado ao agente exigir a resolução imediata do instrumento, bem como a indenização da multa rescisória, caso o jogador entre em negociações de contratos sem comunicá-lo do feito, ou utilize outro agente. De novo, aquele tópico. Hoje em dia, o jogador pode autorrepresentar? Pode. Mas se ele autorrepresentar sem te comunicar, a gente entende que ele pode ter que pagar uma multa. Essa disposição não está no regulamento. Como eu falei para vocês, foi um caminho que a gente arrumou de tentar gerar alguma segurança jurídica. A gente não sabe se daqui a 6 meses uma cláusula dessa for parar na CNRD, se a CNRD vai anular essa cláusula. Tá? Mas é um caminho que a gente achou interessante para que o agente não fique completamente descoberto. É facultado ao agente exigir a resolução imediata do contrato, bem como a indenização, caso haja atraso no pagamento da remuneração por período igual ou superior a 60 dias. Então, a data é 1º de março. Chegou ali no dia 1º de junho, o jogador ainda não pagou. Cláusula de término do contrato, o jogador cometeu uma justa causa, o agente pode rescindir o contrato e, além de tudo, receber a multa contratual. Isso aqui é muito legal. Gente, a gente colocou ali várias obrigações do jogador e várias obrigações do agente, né? Então, a gente traz uma cláusula dizendo o seguinte: qualquer das partes pode exigir a resolução do instrumento quando houver o descumprimento das obrigações estipuladas e esse descumprimento não seja sanado em 30 dias, após uma comunicação, após uma notificação, né? Caso o descumprimento seja irremediável, não tem jeito de você sarar, a resolução ocorre nos moldes previstos nessa cláusula e a parte que deu ensejo ao encerramento tem que arcar com a indenização para a parte inocente, né? Isso sem prejuízo de outras sanções. Então, por exemplo, vamos parar de falar de condutas ruins do jogador, vamos falar de uma conduta ruim do agente. Eu não estou prestando informação para o atleta. É uma obrigação minha, eu tenho que prestar informação. Estou prestando informação de nada, estou péssimo agente. O atleta me notificou. Eu continuo sem prestar notificação ao atleta. O atleta pode considerar que o contrato está rescindido por cometimento de justa causa por minha causa e me cobrar uma multa de resolução contratual. Ou seja, gente, a multa é daqui para lá e de lá para cá. Tá? Então, é por isso que eu coloquei aquela cláusula lá que eu falei com vocês. Quer dizer, se eu estou falando com o atleta para parar de falar mal do clube e ele não para de falar mal do clube, eu posso encerrar o contrato por justa causa do atleta e cobrar a multa rescisória. Entenderam isso? É bem comum, né? É a questão de contratos bilaterais. Se a parte não cumpre as obrigações, ela pode encerrar o contrato e cobrar uma multa rescisória da outra. Prof, Eu? deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje eu estava até debatendo com um colega sobre essa questão. Bom, não sei se eu vou fugir, não vai ter jeito. Desculpa, professor, mas eu vou fugir um pouco do tema. Pode fugir. Quando a gente faz essa rescisão por justa causa, o clube, porque as opções de cláusula indenizatória só acontecem na Lei Geral do Esporte, na Lei Pelé também é o mesmo texto, né? Se o jogador for para outro time, ou não se apresentar e voltar para aquele outro que ele havia sido cedido, né? E se for por justa causa, eu ainda posso, enquanto clube, receber a cláusula indenizatória? Você está falando nesse caso de uma multa contratual, né? Mas pensando nisso, porque a lei não fala sobre justa causa. Tem muita lacuna. Tem. Aí você está falando do relacionamento do atleta com o clube, não com a gente, não é isso? Professor, desculpa. Não tem o menor. Gente, eu estou aqui. Se eu souber o assunto, eu respondo. Eu só não respondo se eu não souber. Olha, essa sua pergunta é muito legal. Ela realmente não é o tema da aula, mas vamos falar dela. É assim, ó. A Lei Pelé, realmente, a lei tem lacunas, tá? Só que, atualmente, muitos contratos de trabalho, o clube já traz uma disposição dizendo que se o atleta cometer uma justa causa, o clube pode mandar embora e o atleta tem que pagar a cláusula indenizatória esportiva. Porque às vezes o atleta está fazendo a justa causa justamente para ser mandado embora, porque ele quer livrar do clube. Então o atleta está com ódio do clube, ele começa a fazer um monte de besteira só para o clube mandar ele embora. Aí o clube fala: você está fazendo só para ser mandado embora? Tá bom, eu vou te mandar embora por justa causa. E você vai me pagar a cláusula indenizatória. Então isso tem surgido em vários contratos de trabalho. Ok? Beleza, Então, prof. recomendo que, se você estiver trabalhando para um clube, por exemplo, você insira essa cláusula aí no contrato de trabalho. Praticamente todo clube hoje já traz isso no contrato de trabalho com o atleta. Você foi mandado embora por justa causa. Às vezes o atleta vai começar a caçar briga só para ser mandado embora. Tá bom, eu vou te mandar embora, mas você vai me pagar a cláusula indenizatória desportiva. Tá bom? Beleza. Beleza.
Gente, uma cláusula importante aqui que fala o seguinte. Vamos dizer, eu estou representando a Andrea, como você sabe, o prazo é só 2 anos. Então, eu assinei o contrato com ela hoje. Mas nessa mesma época do ano que vem, a gente chega a um acordo assim, André, vamos prorrogar isso aqui? Vamos. Não existe prorrogação, então você faz um novo contrato, né? Então, eu faço um novo contrato para mais 2 anos. No momento em que eu assino esse novo contrato, o contrato atual perde validade, ele morre. Porque o jogador e o clube, eles só podem ter um contrato, perdão, o jogador e o agente, eles só podem ter um contrato assinado de cada vez, tá? Então, se eu assinar um segundo contrato, se eu assino um contrato com a Elsa hoje e um amanhã, o de amanhã mata o de hoje. Ou seja, o contrato mais novo sempre mata o contrato mais velho. Tá? Aí aqui, ó, a famosa multa rescisória. A parte que der causa ao encerramento antecipado do presente instrumento, nos moldes dispostos na cláusula anterior, ou seja, justa causa, falha e inadimplemento de obrigações, ou por qualquer motivo ali não elencado, será responsável pelo pagamento à parte inocente da multa rescisória de X. A multa em questão será exigível a partir da data do encerramento, sem prejuízo de outras sanções, perdas e danos, dano emergente, lucros cessantes e tal. Então, você estabelecendo uma multa pelo encerramento antecipado do contrato, tanto quando o agente cometer condutas incorretas, quanto como o jogador cometer condutas incorretas. E você ainda pode colocar uma cláusula dizendo que, se ele não pagar a multa na época, ainda tem uma multa sobre a multa. Né? Você tem que me pagar uma penalidade. Se você não me pagar ela pontualmente, ainda tem uma multa, que é uma multa de compensação da demora. Isso aqui eu acho interessante também vocês colocarem no contrato, tá, gente? Caso qualquer das partes tenha de interpelar alguma outra parte, seja via notificação cartorial, administrativa, arbitral, o que é que seja, para dar efetivo cumprimento às obrigações deste instrumento, além de multa, juros e o caramba, a parte ainda vai pagar X%, eu coloquei 20, podia ser 10, de honorários advocatícios. Né? Então, vamos dizer, você teve que contratar um advogado para poder protestar, você tem que poder cobrar os honorários advocatícios. Honorários não se presumem, então você tem que colocar na cláusula. Ok, gente? Trazer aqui uma cláusula de confidencialidade, não vamos ficar lendo a cláusula, porque todo mundo hoje em dia conhece cláusulas de confidencialidade, né? Então, né, é aquilo tudo que a gente já sabe. Notificações, é interessante você dizer que a notificação tem que ser por escrito, ou por carta, ou por e-mail. Hoje em dia, muita gente está aceitando notificações por WhatsApp, o que eu acho um pouco complicado, né? Mas cada vez mais entre nós, o WhatsApp ele é meio de prova ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que está ficando um pouco antiquado essa história que a notificação só pode acontecer via carta registrada. Né? Isso ainda me parece uma disposição meio anacrônica, meio antiquada. É claro que é muito complicado, porque, por exemplo, tem gente que o WhatsApp é com tracinho azul, tem gente que não tem tracinho azul. Né? Tracinho azul tem certeza absoluta que você leu. Se eu não tenho tracinho azul, não tem. Né? Então, é óbvio que as novas tecnologias elas trazem também novos desafios e a gente precisa tentar lidar com eles. E as disposições gerais, né, gente? Nenhum aditamento, alteração, rescisão ou renúncia produzirá efeitos, exceto se escrito e assinado por todas as partes, e nesse caso apenas para propósito específico, fica ajustado que não constituirá novação ou abstenção por qualquer das partes do exercício a eventual tolerância ao atraso, né? Isso aqui é uma cláusula clássica que chama impossibilidade de inovação tácita, ou seja, não é porque eu perdoei que eu estou abrindo mão do meu direito. Então, se naquele mês você me pagou atrasado e eu não encerrei o contrato, não cobrei multa, não significa que agora todo mês você tem autorização de me pagar atrasado. Né? Essa cláusula aí, geralmente, ela está presente, na verdade, em quase todos os contratos da vida civil. As partes declaram expressamente que não há acordo previamente assinado que afete, diminua ou impeça o cumprimento das partes de suas obrigações contraídas no instrumento e garantem que não assumirão nenhum compromisso que prejudique esse instrumento. As partes declaram que têm plenos poderes para a assinatura do instrumento, ou seja, se nós estamos falando de um menor, nós temos que ter esse menor ou representado, se ele tiver entre 15,5 e 16 anos, ou assistido, se ele tiver entre 16 e 18 anos. Né? Então, a questão dos poderes para assinatura, que isso aí é um elemento, né? Um requisito de constituição de existência e de validade do negócio jurídico em si. Né?
As partes acordam que, no caso de conflitos entre lei, regulação, disposição, norma e o instrumento, o último prevalece na maneira e na proporção permitida pela legislação. É claro, né, gente? Então, né, se eu estou violando a lei no contrato, é claro que a lei vai prevalecer. Mas se, de repente, a lei tem uma lacuna, ou se a lei não é muito clara e eu torno isso claro no contrato, isso não seja contra a ordem pública e contra a lei, está tudo bem, está tudo ok. Na eventualidade de surgir uma dúvida contra a interpretação do instrumento ou a execução, ou existindo lacunas, as dúvidas serão solucionadas de acordo com os princípios da boa-fé, da equidade, razoabilidade e economicidade e vão preencher lacunas com estipulações razoáveis. Muitas vezes as partes não chegam e aí você tem que caçar uma ação declaratória para que o juiz supra aquela lacuna contratual, né? Mas o ideal é que as próprias partes achem uma maneira de fazer aquilo. Se em decorrência de uma decisão judicial, ou arbitral, ou associativa, no caso da CNRD, alguma disposição desse contrato for considerada nula, o resto do contrato não cai inteiro automaticamente. Tá? Então, assim, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui específico. Tem um pedaço ali do contrato que eu estou recebendo comissão por direitos econômicos. Como a gente sabe, não pode. O atleta leva aquilo na CNRD, a CNRD declara que aquela cláusula é nula. Não significa que o contrato é nulo, apenas aquela cláusula. As partes reconhecem que o documento tem eficácia executiva, ou seja, que ele é um título executivo extrajudicial. Tá? Gente, por que isso aqui é importante? O atleta não te pagou a comissão. Você pode protestar esse contrato. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. O atleta não pagou a comissão, eu fui lá e protestei. Aí o atleta entra com a ação de cancelamento dos títulos, geralmente ele ganha uma liminar, mas no mérito, geralmente, ele perde. Tá bom? Então, aqui, ó, fica uma dica interessante. O atleta está enrolando para pagar, não sei o que, você pode protestar o contrato. Eu já protestei em São Paulo, já protestei em BH, já protestei no Recife, já protestei em Porto Alegre. É que cartório é um trem que às vezes te surpreende positivamente ou negativamente, mas eu, nos últimos tempos, não estou tendo dificuldade em protestar contratos de comissionamento em que o atleta não paga a comissão. As partes comprometem, né, a assinar instrumentos acessórios que sejam necessários. E a legislação, gente? A legislação é regulamento CBF, regulamento FIFA e, pelo menos a rigor, a princípio, o órgão competente para dirimir disputas é a CNRD. Né? Então, a gente tem um sistema associativo muito bom, a gente tem uma Câmara Nacional de Resoluções de Disputas que é maravilhosa, extremamente competente, que é muito consciente na tomada de decisões, não toma decisões absurdas, pelo contrário, toma decisões razoáveis, que está, inclusive, ficando mais ágil. Existia uma crítica que a CNRD era muito lenta, e a CNRD tem ficado mais ágil também na tomada de decisões. Tem aspectos a melhorar, como qualquer instituição humana, mas eu tenho visto uma melhora no serviço prestado pela CNRD. E é claro que a grande vantagem da CNRD é o fato de que ela é o quê? Extremamente especializada, né? Então, imagina, a gente sabe da dificuldade que é você levar questões do direito esportivo na justiça comum. Ninguém sabe, o juiz não sabe. Gente, é um desespero lidar com justiça comum. Quer ver uma das coisas mais clássicas? Rescisão indireta. Não é nem da nossa área, mas só para comentar. A tal da rescisão indireta do contrato quando o clube fica 3 meses sem pagar. Os juízes não concedem rescisão indireta, eles inventam requisitos que não estão na lei. Outro dia a gente teve um caso desse, um atleta nosso estava sem receber, sei lá, 5 meses de um clube X. Ele recebeu uma proposta de um clube no exterior. Então a gente entrou com a rescisão indireta, porque o requisito da lei da rescisão indireta é o não pagamento, só. É só o não pagamento. A gente entrou com a ação pedindo a liminar, dizendo que além do atleta não estar recebendo, ele estava sendo prejudicado porque ele tinha uma proposta de outro clube. Então o clube estava prejudicando ele duplamente, não pagando e não liberando. O juiz não concedeu a rescisão direta, porque ele disse que a gente não comprovou que o clube atual tinha negado a proposta do clube estrangeiro. Ele criou um requisito da cabeça dele para a concessão, e não havendo o requisito imaginário dele, ele não deu a rescisão direta. Então, assim, da minha experiência, eu tenho a dizer que é bom levar as ações para a CNR, porque eles têm um conhecimento profundo, eles lidam só isso com isso o dia inteiro. Então, enfim, faz sentido. E aí, gente, a gente falou aqui muito sobre o contrato de representação do agente com o atleta, que afinal de contas é o que mais existe.
Mas vamos só passar rapidamente por algumas particularidades quando você está representando clubes. Primeiro, duração do contrato de representação. Aí na aula que vocês tiverem de regulamento, vamos ver se alguém lembra. O contrato também tem um prazo máximo de 2 anos para você representar um clube? Quem lembra? Eu tenho quase certeza que não. Sua quase certeza está muito certa, tá? Então, o agente representando o clube, o contrato não tem duração, tá? Então, essa a questão do prazo máximo só vale para contratos com o jogador, não com o clube. A gente acabou de falar que um empresário, um agente, só pode ter um contrato vigente de cada vez com um atleta. Se ele assina um segundo contrato, ele mata o primeiro contrato. E com o clube, ele pode ter mais de um contrato vigente? Sim. Sim, mas tem um condicionante. Qual é? Uai, seja outro atleta, não o mesmo. Maravilhoso. Então, eu posso ter 200 contratos representando o clube, contando que cada contrato diz respeito a uma operação. Então, o Chelsea me contratou para buscar a Simone, contrato 1. O Flamengo me contratou para buscar o Caio Cisterna, contrato 2. O que eu não posso é ter 2 contratos sobre a mesma operação. Tá? Outro ponto, gente, ponto de discussão aqui. Alguém já ouviu falar no tal do comissionamento futuro? Já ouviu falar disso? Alguém já ouviu? É algo parecido com o recebimento de direito econômico para o futuro? André, ele guarda similaridades, sim. Ele guarda similaridades. Vou explicar isso aqui para vocês, gente. Antigamente, antes de 2015, qualquer pessoa podia ter direito econômico, inclusive o agente. Tanto que falava, o fulano é dono de tal jogador, ele é dono. Ele não era dono do jogador, ele era dono de parte dos direitos econômicos. Chegou em 2015, a FIFA proibiu, foi proibida e ninguém faz isso mais. Então, o que agentes e clubes começaram a fazer? Eles começaram a criar uma espécie de um contorno, de uma alternativa para o agente ter direito econômico. Eles faziam o seguinte: faziam um termo de comissionamento com o clube. Então, eu levei a Simone para o Flamengo, para qualquer clube, para o Clube X. Então, fazia assim: o Flamengo, qualquer Clube X, tá? Não estou falando do Flamengo, me dava um termo de comissionamento falando: olha, no futuro, quando eu vender a Simone, você vai ter 10% de comissão. Ora, gente, isso nada mais era que direito econômico com outro nome. Né? Como dizia um ex-sócio meu, isso aí é direito econômico com roupa de domingo. Né? Era um disfarce. Então, rapidamente, a CNRD e os órgãos de fiscalização perceberam o que estava acontecendo. Então, assim, os contratos de comissionamento futuro, quando eles forem puros e simples assim, você tem 10% quando eu vender a Simone a título de comissão, irmão, isso não é comissão. Quer dizer que você não pode ter um comissionamento futuro? Pode, contanto que você faça ele do jeito certo. Qual é o jeito certo? Primeiro, é o seguinte, o clube vai falar assim, olha, Léo, você está trazendo a Simone para cá e eu vou te dar uma preferência para representar alguma operação no futuro. Então, é uma preferência, não é uma obrigação. Segundo, você tem de representar, de fato, atuar na operação. Terceiro, se você fizer isso, você vai poder representar só o clube, não a Simone. Você não pode representar o clube e a Simone ao mesmo tempo. Então, nessa operação, você vai ter que representar só o clube. Tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Pode continuar existindo comissionamento futuro? Sim, pode. Ele pode ter esse formato de puro e simples direito econômico? Não, ele não pode. Tá? Então, tem que ficar atento com isso, porque não adianta mais o pessoal achar que vai ter aquele coisa de comissionamento futuro, e é isso, e vai ser essa mamata toda. Tá entendido isso, gente? Tá? Comissionamento futuro, durante um tempo, ele foi a solução perfeita, era o novo substituto do direito econômico. Né? A própria CBF aceitava ele sem problema. Até que todo mundo foi se dando conta de que aquilo nada mais era do que uma burla ao sistema, e sendo uma burla ao sistema, ela não pode ser aceita daquela maneira. Né? Então, gente, é o seguinte, em termos de apresentação de conteúdo, era isso que eu queria passar, e eu sempre deixo uns 10 minutinhos
para eventuais dúvidas, questionamentos. Como eu falei com vocês, na semana que vem eu vou trazer um Felipe Mourão. O Felipe vai vir trazendo pontos que ele acha polêmicos. Provavelmente vários são repetidos dos que eu falei, mas é legal ter a visão de uma outra pessoa. Que o Felipe ele é advogado, só advogado, né? Ele é exclusivamente advogado, ele não é agente. Então ele atua às vezes pelo atleta, às vezes pelo agente, às vezes pelo clube. Então ele vai ter outras visões também. E principalmente a aula que vem, eu gostaria que vocês anotassem dúvidas, anotassem questões, para a gente ser realmente uma aula de muito bate-papo. Mas nesses 10 minutos finais aqui, eu quero estar à disposição para responder dúvidas disso ou de qualquer outro assunto, para vocês trazerem alguma inquietação, algum caso prático, alguma experiência, alguma coisa que vocês já viram, que já viveram, que gostariam de compartilhar ou de ter esclarecimento sobre. Vamos fazer o seguinte, a gente ainda tem aqui a gente tem aqui ainda uns 8, 10 minutinhos. Eu vou dividir vocês em salas de 4, 5 cada um. E eu gostaria que entre vocês comentassem 3 pontos muito importantes de tudo que vocês viram de ontem para hoje. Tá? 3 minutinhos, jogo rápido. Eu vou colocar vocês em salas. E cada grupinho aí vai falar 3 coisas que ficaram muito fortes na cabeça de vocês de ontem para hoje. Tá bom? Vou fazer isso agora. Acho que chegou o convite para vocês. Oi, eu fiquei sozinha na sala. Você ficou, Simone? Cadê você? Peraí. Porque o Era pessoal não está na sua sala? Não tinha ninguém, era sala 5. Olha só, então é bom que você está aqui comigo, Simone. O que ficou de importante para você? Eu acho que, em primeiro lugar, a sua disponibilidade de dividir conhecimento, né? Porque é difícil alguém que tenha a vontade de ensinar e realmente trazer um contrato. Acho que foi a primeira vez que falaram, a gente vai fazer uma oficina e está aqui o contrato e essa cláusula eu que fiz e essa é a minha É vida opinião. real. Então, para mim, é essencial, porque o que é a teoria a gente tem, né? Vários cursos, mas a prática é bem diferente. Eu não trabalho ainda nessa área, eu trabalho com produção musical Ah, que legal. e eu faço todos os cursos que existem, e mestrado e tudo. Só que é bem difícil ver o dia a dia mesmo. Você é raro. Eu já tinha tido aula com você. Eu vou falar você porque eu sou mais velha. Então, eu tenho muito respeito, mas eu que sou a senhora. Não, imagina. E a gente já tinha tido aulas, acho que até no GE de São Judas, você falou uma vez, já faz uns Sim. 2 anos lá na pandemia, então tenho muita admiração por você, pela É. Dani também, a Dani Maivin, Minha maravilhosa. irmã, né? Minha irmã, minha Nossa, melhor amiga, minha irmã. Eu vou jantar com ela agora. Vou terminar a muito aula e vou jantar com ela. Não, ela é maravilhosa. Já agradece também. Semana que vem eu vou ao congresso. Ah, que alegria. Me cutuca lá, hein? Estou me planejando para ir. Tenho que ver Me como é que cutuca tá. lá. Mas Vai eu ser uma vou. alegria te ver. Então, assim, ficou tudo a aula perfeita. Todo mundo comentou. Muito obrigada. Imagina. Poxa, fiquei até sem graça. Bom, Imagina. eu tento fazer algo que seja legal para todos nós, para ser uma oportunidade de aprendizado mesmo. Não, Obrigado. com E o assim, ó, eu sou conteúdo e a muito aberto à prática. crítica. Não, mas Eu sou muito aberto à crítica. Então, críticas são sempre bem-vindas, tá? não tem. Muito obrigada mesmo. Tudo excelente. Sempre. Todo mundo
realmente comentou. Eu falei com a Legal. Elza à tarde, ela, pelo menos a gente sabe que a aula vai ser excelente. Hoje já está garantido, vamos felizes para a aula. Obrigada. Obrigado, obrigado. Vou trazer o pessoal de volta aqui para ver o que eles discutiram. Dá licença. Obrigada. Eu adoro essa ferramenta porque eu coloco vocês para falar entre vocês e, de repente surgem discussões interessantes. Eu aprendi essa ferramenta num curso que eu fiz uma vez, um curso nada a ver com a nossa área de finanças internacionais. E eu tinha gente de Professor, todos os acho que eu tipos fiquei nas salas sozinho e na toda sala. hora. Oi? Acho que eu fiquei sozinho na sala. Gente do céu! Será que eu fiz algo errado? Tava falando com um amigo meu, com o Caio também, ele falou que também ficou sozinho. Gente, vocês tinham que ter me avisado. Então eu fiz besteira. Fiz besteira. Não, tá tudo certo, tudo certo. Vamos fazer o seguinte, na aula que vem, então, eu vou repetir isso e eu vou aprender a fazer direito. Eu estava me achando incrível aqui, Isso é mas muito enfim. avançado, esse nível tecnológico aí, eu também não consigo dominar isso, não. Mas outro dia eu fiz, pô, eu acho que eu apertei alguma coisa errada. Todo mundo ficou sozinho em salas, gente? Eu cometi essa gafe Eu, mesmo? eu particularmente fiquei sozinho também. Ai, gente, que vergonha. Eu tive o Eduardo aí também, ó. Tava com ele. Tava Ai, conversando com meu ele. Deus. Pera, você estava ou não estava na sala? Eu tava na sala com outro aluno, Eduardo. A gente Ah, tava tá. discutindo. Uai, que doido. Vamos fazer assim, ó, para não prender vocês, eu vou repetir essa atividade na aula que vem. Eu quero que vocês falem entre vocês, para vocês trocarem ideias entre vocês, tá bom? Queria saber se vocês têm mais alguma dúvida de hoje, algum comentário, e se não tiverem, a gente se vê na semana que vem. Querem mais alguma dúvida? Eu vou anotar minha dúvida para a próxima aula, porque eu não consegui encontrar a minha anotação. Ah, Era, maravilhoso. era uma situação que tinha, eu tenho quase certeza que eu vi naquele regulamento antigo de intermediários, e agora eu não estou encontrando mais. Mas eu vou procurar Traga, para a próxima aula. traga. Vai ser um prazer solucionar todas as dúvidas. Bom, se vocês nem têm dúvidas ou comentários por agora, vou liberar vocês, né? Agora sim nós cumprimos o nosso horário. Vou agradecer novamente pela enorme paciência, pelo carinho de vocês, pelas participações, e eu vejo vocês na semana que vem, tá bom? Professor, Sim, posso aproveitar que ninguém tirou dúvida, posso perguntar uma. Não quero te deixar em saia justa, tá? Já quero que esclarecer, mas é um tema que saiu agora há pouco, no dia de hoje, e nem sei se podemos comentar sobre isso, mas queria saber um pouco do que você puder falar, obviamente, da tua opinião sobre o que está acontecendo na CBF agora. TJD do Rio tirando o Edinaldo da presidência, nem sei se podemos comentar sobre isso, mas um tema aí ligeiramente interessante. Sanções, possíveis sanções da FIFA. A FIFA deu um ultimato na CBF falando que vai punir de forma severa se tivesse influência de terceiros. Um voto do desembargador que fala que não há influência de terceiro porque estão colocando alguém no meio desportivo. Enfim, uma discussão aí que é bacana, né? Não deixa de ser interessante. tá, é super interessante, a gente pode falar do que a gente quiser, né? Só que a questão é que, assim, eu, para te falar a verdade, eu não conheço os autos. Então, eu tenho um pouco de dificuldade em dar opinião sobre processos que eu não conheço, porque para eu dar uma opinião qualificada, né, eu precisaria, pra você ter uma ideia, meu dia hoje foi tão corrido que eu não li o voto. Então, eu vou ler o voto ao longo da semana, vou tentar ler o processo, porque também não adianta eu dar uma opinião baseada só no voto, né? Eu acho que não custa a gente lembrar que a gente tem o artigo 217 na Constituição, que ele garante a autonomia das entidades esportivas, né? Então, em termos teóricos, mas ao mesmo tempo, o professor Álvaro Melo Filho, não sei se ouviram falar, o maior nome que já existiu no direito esportivo brasileiro, ele falava que a autonomia é diferente de independência, né? Então, eu quero ler esse voto para entender essa justificativa do desembargador e vou tentar ler o processo, né? Não tem assunto tabu, gente. No ambiente acadêmico, nenhum assunto é tabu, nós podemos falar de tudo. Mas, obviamente, eu quero falar do que eu conheço minimamente também, porque senão eu estou só palpitando, aí eu estou só cornetando, né? Mas eu espero que o voto tenha sido dado com respeito a certos princípios, especialmente o princípio constitucional que está ali esculpido no artigo 217. Né? Vamos tentar estudar esse assunto para a gente tentar debater semana que vem. Perfeito, professor. Obrigado, viu? Imagina, obrigado pela pergunta.
Gente, mais uma vez, muito obrigado. Desejo, bom, amanhã já é sexta, desejo um ótimo fim de semana para todo mundo, até porque tem cidades em que amanhã é feriado. E nos vemos na semana que vem. Muito obrigado. Obrigada, professor. Nós que agradecemos a aula. Boa noite, pessoal. Valeu. Obrigada, boa Obrigado, boa Obrigado, noite. gente.